Fala pessoal, então bem-vindos a mais um Rock and Roll Podcast. E antes de eu apresentar o convidado de hoje, como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, pedir os amigos aí para dar essa força no canal. E hoje, o convidado de hoje, Léo Maia, obrigado, viu, velho? Valeu demais por vir. A gente tá aproveitando, né, a vinda do The Hurricanes, é uma banda que... Cara, eu fiquei fã, né? A Paulinha me mostrou, eu falei, cara, os caras são muito foda. Cara, bem-vindo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. E aí, curtindo a cidade? Muito, é a primeira vez que a gente consegue, de fato, aproveitar a cidade, né? A gente sempre vê... A gente tocou 2 vezes aqui já, agora a gente tá na terceira, e é sempre muito corrido. A gente toca e vai embora, né? Aquele clássico, né? Cara, foi o que vocês tocaram aqui? A primeira vez que eu vi foi ano passado, Foi eu ano acho. passado, a gente tocou 2 vezes do ano passado, 2 festivais bem legais aqui. E a gente ficou um ano sem tocar, a gente também foi gravar disco, né? A gente lançou o nosso segundo álbum, então agora teve essa oportunidade e tá sendo muito bom. E a gente vai falar disso, né? Porque Lógico. foi junto com outro projeto que veio junto, incluindo o Ivan também, né? Do Dr. Sim. Mas, cara, primeiro eu acho que o objetivo do podcast, acho que até eu falei com você antes, é a gente apresentar a galera para esse mundo digital, né? E eu queria que você se apresentasse, cara. Quem é o Léo? Isso, hein? Difícil. Sabe? Quem, de onde, como começou? O que te fez, cara, querer tocar guitarra? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei a tocar bem cedo, muito por influência do meu tio, que é músico lá no Rio Grande do Sul. Eu comecei a tocar com 6 anos, numa época que ele estava morando com a minha avó, assim, teve uns problemas de saúde e tudo mais. E a clássica história de rockstar. Se eu contar a história dele, já dá um podcast. Então, a gente deixa isso para uma outra hora. Mas ele teve lá a sua vida rockstar, né? Teve seus problemas e passou um tempo morando com a minha avó para se recuperar. E, nesse meio tempo, eu convivi muito com ele. E ele já tinha sua estrada, mais de 20 anos de carreira nessa época. E eu fiquei fascinado pelo violão que ele tinha, né? Eu ficava, tipo, maluco. E isso, quantos anos? 6 anos. 6 anos. Só que ele foi muito esperto, assim, porque ele escondeu esse violão de mim. Ele não fez aquele... Ele não forçou, né? Até porque eu acho que a minha família deu essa ordem de dizer, ó, não dá o violão pro menino. Já estavam traumatizados. Salvar o menino do rock and roll. Salvar o menino do rock and roll. Não deu certo. Mas ele escondia e eu ficava mais fascinado, assim, quando eu via eu via onde ele escondia, assim, falando, nossa, só que eu não alcançava, né? Era num armário alto, assim, e tal. E até que um dia ele me falou assim, estávamos só eu e ele falou, só não conta pra ninguém. Foi lá, pegou o violão, botou no meu colo e me ensinou Smoke on the Water. Que doido, velho. Assim, só na corda, na sexta corda. Tan, 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 taran, tan, 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 tan. Eu, nossa senhora, eu fiquei tipo assim... Dali em diante, cara, não larguei mais. E aí eu fui tocando, até que com 12 para 13 anos eu já estava tocando o repertório inteiro dos discos dele. Que legal. E eu mudei, saí da cidade de Natal, onde meus pais moravam, para morar com ele, com meu tio. Que louco. Então, aí sim foi a minha escola e total, uma aspas, assim. Quem é seu tio? Meu tio chama Pila, ele teve uma banda nos anos 80 lá em Santa Maria, chamava Fuga. Foi uma banda que fez muito sucesso no interior do estado. Que legal. O som é um pouco complexo, assim, porque o interior, existe uma briga entre interior e capital. Não sei se é aqui assim. Acho que sim. Acho que tem muito isso. Coisa que tá no interior, que às vezes não chega aqui, né? Porque da capital acaba chegando lá pelas rádios, né? Exato. Então, tipo, tinham bandas na capital, grandes, consolidadas e tal. E no interior tinha uma cena gigantesca de rock and roll, de hard rock principalmente. Inclusive, eles fizeram um negócio muito foda, assim, na época. Eles gravaram um disco com 4 bandas, e essas 4 bandas, chamava Elo 1. Essas 4 bandas foram pra estrada com ônibus e rodavam o interior do estado. Não era, tipo... Então, esses caras, eles são gigantes no interior. E por algum motivo dessas brigas e de competição de capital e não sei o quê, não chegou na capital, que é Porto Alegre, e muito menos São Paulo e o eixo Rio-São Paulo, né? Mas são bandas incríveis, que estavam fazendo o som do momento, mas que por região, por não ter internet, era tudo mais difícil.
Nossa. Tinha isso, sabe? Se hoje é difícil, então, exato. Não sei se é mais fácil ou mais difícil hoje, mas eram outros meios e esses meios envolviam muito mais dinheiro, sim, na minha opinião. E muito mais, eu acho que, como é que fala? Influência, né? Influência. Enfim, parentes do meu tio, ele teve essa banda e aí ele tinha já uma carreira maravilhosa, assim, ele já tinha lançado um disco solo depois desse acidente todo. E aí eu já sabia o repertório dele inteiro, fui morar com ele. E por um acaso, um dia o guitarrista da banda dele, já na carreira solo, faltou o ensaio. E eu tava lá no estúdio já tocando. E eu fiz o ensaio. Que doideira. E aí, tipo, não teve, na verdade, um convite. Quer entrar na banda? Não, tipo, eu só entrei, tipo, não teve essa conversa. Não teve, tipo, eu não me recordo, pelo menos, dele me falar assim, você quer tocar na banda? Não, foi só, tipo, vai, sabe? E aí, nesse vai, foi minha escola total, assim, que daí, tipo... O meu tio, ele toca, arranha um violão, mas ele não é um instrumentista de corda, né? Uhum. Ele é um grande cantor, compositor, e tudo que ele me ensinou foi com solfejo. Então, se tivesse alguma coisa, era tudo com solfejo. Então, me ajudou também na questão do ouvido, né? Sim, então, tipo, ele fez uma aula de percepção musical. Exato, uma aula de percepção. Então, doideira. tipo... E de tudo, assim, não era só de notas ou de fraseado, era tipo, como... Eu lembro de dizer, guitarra, você tem que grudar na costela aqui sabe? E tinha umas paradas assim que eu ia pegando, ia entendendo, ia vendo outros músicos, né? Então foi uma escola muito boa, assim, da vida mesmo, né? Não tive algumas poucas aulas, assim, mas a bagagem toda tava ali. Muitos shows. Eu lembro bem no início que eu mudei pra lá, de fazer um tributo a Rush. Sabe, eu, tipo, com 13, 14 anos, tipo, cara, eu não conhecia Rush, não tava familiarizado, e todos da banda eram muito fãs, então, assim, tive que... Nossa! Sabe, eu lembro de ir pro colégio, né, na época, sei lá, eu tava oitava série, e na hora do recreio eu botava o foninho, assim, pra decorar as músicas... Porque eram músicas grandes, 12 minutos. Tá e cada hora era uma parte e tal. Eu falei, cara, eu preciso, né, me dedicar nisso aqui. Tecnicamente era difícil também, não só de memória. Mas, enfim, toda a minha escola foi isso. A gente tocando a carreira solo dele, começando já a compor ali com uns 15, 16 anos, também tudo com solfejo. E ele, assim, você participava um pouco, depois que você começou já a tocar com ele, você já participava desse processo? Você assistia ele compondo, ou ele já te incluía nisso? Já me incluía. Que legal. Já deixa eu pensar quantos anos eu tinha nesse primeiro álbum. Deixa eu pensar, 2000... Eu tinha 17 anos, cara. Caramba! 17 anos a gente gravou o primeiro álbum comigo, né? Ele já tinha ele já tinha 2 álbuns solo, depois de todas as carreiras de várias bandas. E eu tinha 17 anos nesse primeiro álbum e foi todo no solfejo. Né? Eu não sabia ainda o que é compor, como assim eu vou criar uma música, tipo, né? Até então eu tocava as músicas dele e tocava as músicas de outros artistas, né? E foi muito interessante, um processo muito legal, faltavam umas aulas para ir gravar, living the dream total, assim. Esse jogo é total. Em estúdio grande, assim, tipo, muito legal. Cara, nossa, você foi inserido muito cedo. Muito cedo. E aí é isso, ele tinha já uma bagagem gigantesca, né? Nessa altura do campeonato, quando eu comecei a tocar com ele, já deveria ter seus 30 anos de carreira. Nossa. Então, professorzaço. E aí, fora que os outros músicos que acompanhavam ele sempre eram músicos excelentes. Não, e acaba que você vira o caçula da galera, né? Todo mundo te ajuda. Bem no início, assim, quando eu tinha 13, que eu comecei a tocar, tinha que ter autorização dos meus pais para entrar nos bares, né? Para poder tocar. Que era menor de idade, então tinha que, né? Uhum. Mas foi muito bom, assim, foi uma escola dura, muito difícil, obviamente, por ter músicos de alto nível, assim, né? Os caras muito bons, que eu admirava já antes mesmo de começar a tocar. Mas, por ser tão duro, assim, e intenso, foi uma escola excelente, assim. Eu acho que hoje tem muito disso que... A gente tava comentando, acho que foi isso esses dias, né? Que falta muito
disso, assim, hoje em dia, né? Uhum. Que acaba que você fica mais... O pessoal fica muito dentro do quarto ali, Sim, sozinho. Não tem sim. essa questão de você estar ali com uma banda. Uhum. E é muito diferente, cara. Eu lembro a primeira vez que eu fui tocar, assim, com a galera que falou assim, pô, vamos tocar uma música, Ré menor, vai. Aí você fala, quê? Peraí, calma, galera, como assim? Como que funciona, entendeu? Logo no início, eu deveria ter... Eu acho que eu tinha 14 para 15 anos, a gente foi para Buenos Aires ver o AC/DC. Que loucura, Aquele show que né? foi gravado Sim. no estádio do River Plate e tal. E aquilo ali, eu já tocava, a gente já estava... Já tinha feito o tributo a Rush, tocava várias coisas, mas quando eu vi, de fato, uma banda de rock and roll, eu falei, cara... E Isso é uma das maiores, né? uma das maiores, e eles ainda numa época que eles estavam muito bem, né? Então... O Malcolm ainda tava? Tava na banda, era a formação... Perfeita. Muito foda com o Brian Johnson, apesar de eu preferir o Bon Scott ali, mas o Brian ainda tava super bem, adoro ele também, mas foi um showzaço, e o que me chamou a atenção muito foi o domínio da guitarra do Angus. Porque ele solava, ele baixava o botão de volume, pá, e não tinha um ruído. Né? Cara, mas eu vendo o seu show, agora você comentando, eu reparei muito nisso. O seu trabalho com o volume ali, até o modelo da guitarra. Eu não sei se tem a ver ou não. Não exatamente, mas com certeza é uma influência que tá ali direto, assim. Não, porque eu fiquei impressionado, porque assim, hoje em dia o pessoal sai muito, né, assim, já entrando um pouco nesse caminho, mas a gente continua ali. Essa questão muito ficar muito preocupado com pedais, com amplificadores, coisas digitais, e esquece um pouquinho dessa parada de igual você tava tocando, você mexe o volume ali, você controla o drive, e por exemplo... Na minha época, eu via muito isso também, sabe? Assim, às vezes até sacrificava o tone ali, colocava só o volume para fazer esse controle. Eu vi que você tava ali todo momento ali controlando e o som tava foda demais, Pô, cara. Que legal, cara. Eu vi isso, né? Essa cena do Angus, eu falei, cara, que legal isso, como ele tem domínio do knob de volume. Mais tarde vi o Hendrix também com o knob aqui, usando muito fuzz e controlando que vinha aquele som limpo. Eu falei, cara, que demais isso, tipo, me encantou isso. Eric Clapton também com mid boostzinho, exato. é legal demais. Todos eles, assim, dessa época. E aí, eu pirei, e uma das coisas que o meu tio me falava assim, tipo, cara, toca com a guitarra desligada, mas vai lá, a gente morava numa casa, tinha um estúdiozinho, vai lá e bota o amplificador no 10. Você tem que aprender a dominar o amplificador no 10. Porque, cara, o que você vê, assim, pá, e ruído e não sei o quê. Não, ó, faz o mesmo exercício que você fez, agora faz lá com o amplificador no talo, numa salinha pequena. Então, isso aí foi essencial. Caramba, que é o que a galera não tem hoje. Sim, exatamente. Não, seu tio foi, cara, que isso, velho. Que aula. Por isso que eu falo, escola, faculdade, mestrado, doutorado, tudo, assim, tipo... Cara, não, eu vou te falar assim, eu comecei a dar aula em 2007, 2008, e, cara, eu também fiz aula no decorrer, você vai dando aula, você vai fazendo aula e tudo mais, mas algo que poucos ensinam, assim. Você chegar a controlar o amp, muito legal, cara. Ter esse espaço também, né? E aí, logo após esse show do AC/DC, eu comecei a entrar no universo dos anos 70, né? Que daí eu falei, puta, é isso. Gosto disso aqui. É isso aqui que eu gosto. Porque o AC/DC mesmo, quando eu vim em 2009, já tava com mais ganho, já era a fase mais hard rock, um pouco mais pesado, assim. E aí, quando eu conheci o blues, final dos anos 60... E o rock and roll ali, toda essa vibe, final dos anos 60 e início dos anos 70, eu falei, cara, é isso. Daí com Paul Kossoff do Free, Eric Clapton no Cream, Blind Faith também, Peter Green no Fleetwood Mac. Então, tipo, apareceram esses caras, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí quando eu vi, tipo, pra mim, e aí vem também essa relação. Paul Kossoff do Free é um cara que pouca gente conhece, infelizmente. Tipo, é um cara que ele morreu muito, muito jovem, acho que com 25 anos, antes jovem. Ainda da fase, da idade maldita dos 27. E, cara, ele era um excelente guitarrista. Gravou discos incríveis com o Free e pouca gente conhece. E quando eu vi a Ilha de White, que é o show, um dos mais lendários deles, eles ainda não eram tão conhecidos, eles recém tinham lançado o All Right Now, que é o grande hit, mas eles ainda não eram tão conhecidos. Quando eu vi aquele show,
ele com stack de Marshall, assim, que ele ia pra trás, cada bend que ele dava, ele ia chegando mais perto, daqui a pouco ele encostava no amp, e aquela fúria com um vibrato na mão esquerda, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, É isso. parem as máquinas, é esse cara aí. E aí, mais tarde, eu relacionei, porque o Free, primeiro disco é 68, e o AC/DC já é 70 e pouquinhos. Cara, o Angus Young tem muito do Pocosoft. Muito. O vibrato é muito. Os grooves de batera, da simplicidade, daquela coisa... não vou nem chamar reta, mas aquela coisa cadenciada. Sim. Tá muito Aquela ali. bem marcada, tá né? muito ali. Tanto nos grooves de batera quanto nas guitarras. Aí eu pirei. Aí eu entrei de cabeça nesse universo dos anos 60 e dos anos 70. Aí... Cara, é uma coisa que eu fico, assim, que eu gosto muito é conversar com os caras, tipo assim, entender de onde vem a inspiração do cara. Sim. Porque, assim, às vezes o cara fala, Hendrix, assim, é geral Hendrix e tal, mas Sim. às vezes o cara fala um nome, cara, de um guitarrista que você fala assim, vou ouvir. Quando Claro. você ouve, tipo assim, exato. direto. É esse caso, cara. Tipo, claro que eu ouvi também Hendrix, o Angus, todos esses caras, mas teve esse cara aí que foi o Pocosoft, assim, que eu me apaixonei. Eu falei, cara, que isso, cara. Porque ao mesmo tempo que ele tinha essa coisa visceral que eu adoro, de guitarra direto no amp, Sim, isso é importante eu lembrar. também gosto pra caramba. Ele tinha suavidade nas baladas. Be My Friend é uma música, assim, maravilhosa, com os acordes bonitos. Você vê que tinha uma coisa erudita também. Sim. Isso é importante falar, que essa galera dos anos 60, tanto os bateras, os baixistas, os guitarristas, os vocalistas, todos tinham uma não vou dizer uma formação, mas tinha uma... Eu acho que é o estudo que chegava um pouco da época, acho que era Exato. meio que isso, né? Era isso, ou Assim, você estudava erudito ou jazz. Não tinha, o rock and roll não existia. Sim. Aí um pouco do blues, vamos lá, recém tava surgindo, cara. Então, se o cara, vamos dar um exemplo, Pocosoft final dos anos 60 tinha lá seus 20 anos, quer dizer que em 66, quando lançou o disco do John Mayall and the Blues Breakers, lá, que é um dos primeiros álbuns do blues britânico, cara, ele já tocava. Então, quer dizer, ele aprendeu a ouvir e tocar não exatamente blues, ele começou com outra coisa. E aí você pega os bateras, cara, com o traditional aqui, tocando numa pegada jazz, a afinação da batera era de jazz, entendeu? Então, até assim, a configuração deles, exato, né? a configuração. Então, tá tudo relacionado. E eu acho que depois a coisa foi ficando cada vez mais pesada, né? E tem também fases que eu gosto muito, mas esse iniciozinho, assim, do final dos anos 60, início dos anos 70, me pega muito, assim, os timbres, as jams, a cadência, tudo, E sabe? a forma de produzir. A crueza, cara, a crueza, tudo muito cru, era ao vivo. Cara, aí desse ponto até eu formar Hurricanes, depois com o Rodrigo mais tarde, assim, foi o meu estudo total, assim, de tipo, cara, como é que a gente faz isso aí? Cara, não, e isso é muito visível, né? Porque, assim, quando você vai no show, eu falo porque eu conheci vocês ano passado, assim. Sim. E você conheceu no show, né? Fui no show, Isso. Não, na verdade, a Paulinha tinha me mostrado no carro. Tá. Acho que ela tava escutando The Black Crowes. E aí tava, acho que na mesma playlist ali. E ela mostrou. Eu falei, nó, que banda foda. Aí ela falou, pô, vamos no show, eles vão estar aqui. E, cara, sabe, a sensação que eu tive foi assistindo aquele filme Quase Famosos. Total. Você entende? Tipo, a questão não é da música nem nada, mas é porque quando você... Eu prezo muito isso em banda, assim. Sim. E eu acho que quando você vai no show, vocês conseguem levar as pessoas para os anos 70 ali, sabe? Pô, legal. 60, 70. Sim. E porque é algo que, assim, não é... não falando mal de bandas que são montadas com objetivo comercial para isso, né? Ainda mais conversando com você agora. Claramente, vocês nasceram dessa ponte, entendeu? A ideia. Não é aquela coisa de, o cara tá colocando aquele visual porque, entendeu? Assim, tem bandas que eu até falo com o Paulo, falou, tem que sujar esses meninos um pouquinho aí. Lógico. Sabe, que a coisa, não, sabe, chega o som da mesma forma, o controle, vamos supor, você vai assistir uma banda dos anos 70 e você vai assistir vocês, assim, tudo é muito, sabe, parece que tiraram vocês de lá e trouxeram pra cá, entendeu? Legal. Então, isso eu achei muito legal. E, assim, conversando agora, dá pra ver que
pô, você parou e falou, velho, eu vou estudar esse período e vou fazer isso. E aí a gente entra numa outra, assim, vamos entrar em equipamento, depois a gente volta na banda, mas a escolha do equipamento também influencia, assim. Tudo. Quando foi que você falou assim, qual que é o seu critério, na verdade, né? Para você escolher um amp, para você escolher um pedal, né? E o que você... Né, pensa, assim, Sim. qual que é o critério? Assim? Então, aí desse ponto começou uma busca gigantesca de como soar desse jeito. Porque você ouvia os discos e ia tocar e falava, pô, tá quase, mas o que é, né? Aí começou, cara, trocava guitarra, trocava amp, testava, gravava. O primeiro single da Hurricane, só dando um parênteses, assim, que foi Through the Lights, a gente ficou 1 ano gravando, cara. 1 ano, ou sei lá, 8 meses, mas tipo... Porque eu gravava, escutava, e eu trabalho com produção musical também, né? Eu não comentei isso no início, mas eu produzo as músicas da banda e mixo e tudo mais. E então, gravava e escutava e falava, não é isso, deletava. Gravava com outro amp. Puta, cara, eu não chegava. Sabe quem? Tem uma revista muito boa, assim, só te Sim, cortando, não, pode ir. que é muito nessa pegada, do Eric Johnson, cara. Tem uma guitar player que mostra o processo de gravação dele, que acho que ele demorou 6 anos para um álbum. E ele gravou, acho que com 50 amplificadores, pegava um pequenininho, pegava outro, para ele chegar num som que satisfazia ele, entendeu? Exato. E antes, eu achava isso, quando eu li a primeira vez, sabe, você olha e fala, que isso e tal. Quando você vai pro estúdio, que você começa a trabalhar com produção, que você quer aquele som, você fala, não é esse amp. Sim. Aí você vai testando, e aí vira uma doença, que é o que a gente chama que é o do guitar hit, só que é o do amplificador, né? E isso vira né? Uma obsessão, né? Uma obsessão. Mas dá pra chegar lá. Eu acho que agora eu sosseguei. Eu tô Não, bem o time contente. tá bem bonito. Eu tô bem contente, assim. E qual que foi a minha pira? Vamos lá. Falei do Pocosoft, daí, obviamente, Jimmy Page, Hendrix, todos usavam Marshall. Então, o que eu fiz? Comprei um Marshall, um Plexi, tocava, puta som, maravilhoso. Mas eu não chegava no som que eu queria. Aí começou a pira de falante, pira de microfone. Cara, e as assim, alterações você chegou a fazer no cabeçote? Não Porque fiz muita gente fazia Sim. e não contava, né? Exato. Mas também eu tava vendo agora uma entrevista do Robin Trower, com o Rick Beato, que um guitarrista maravilhoso também. E ele fala assim, hoje eu tenho que modificar, porque na época o amp vinha mais quente. Sim. Não no sentido de ganho nem nada. Ele fala, era diferente o som. Sim. Os Marshalls novos eu preciso modificar. Então, assim, ele pegou os de época, ele tem os novos. Ele fala, preciso modificar algumas coisas para... Enfim, o som era bem legal, mas eu não chegava. Até que um dia apareceu um Marketplace, um Fender dos anos 60. Mas... Aí eu fui lá, pluguei, dei um acorde e falei, é isso. É isso. Acabou. Que massa. Tem algo diferente na Sim. construção. Aí entrei na pira dos falantes também. Que é a outra doença. Tipo assim, que é totalmente diferente da galera que toca mais pesado. Você vai entender provavelmente. Eu amo os Jensen, que todo mundo odeia. Sim. Só que o som que eu quero, que eu tenho menos ganho, pra ter o sustain que eu preciso, o agudo que eu preciso, tem que ser aquela porra daquele falante que todo mundo critica e acha ruim. Não, o bom é que às vezes o preço tá lá embaixo, Tá né? lá embaixo, eu comprei na promoção agora na multicomercial em São Paulo, tava 30% de desconto. Falei, pô, obrigado que eu gosto de falante barato. Exatamente. Sabe? Só que, se você pegar os Fender de época, era Jensen, cara. Sim. E todos os sons que eu curto era Jensen. Então, e aí nessas de pesquisar, eu comprei um falante velho mesmo, dos anos 50, um Jensen, e... Cara, é muito doido, assim, Só que ele é velhinho, então eu não posso usar sempre. Eu tenho que pra gravar e tal. Eu cheguei a levar ele pra um show e ele queimou na hora, assim. Nossa. Tá, tipo, ele... Não sei se queimou, mas deu pra consertar. Mas ele não aguentou um show. Sim. Pra gravar, foda. Cara, e tá assim, abrindo um outro parêntese, assim, já que a gente tá nessa, tá assim, a gente tem que botar na realidade que nem sempre você vai estar tocando num palco gigantesco. Sim. Mas de um tempo pra cá eu venho reparando muita gente comentando sobre essa variação de energia nos palcos. Sim. Problemas com tomadas, problema com... Até vocês tiveram, depois a gente fala sobre isso. Mas problemas que, assim, do nada, um amp... Assim, você não pode levar um amp legal. Aconteceu comigo, eu tinha um Range, eu liguei ele, queimou, cara. E tipo, o cara, não, essa régua certinho e tal. Sim. Mediu com a tomadinha, mas... É complexo. Muito E os louco amps isso. vintage ainda tem essa questão que eles
Hoje a energia é 127 volts. O ampli antigo, ele nem é 120, ele é 117, eu não sei agora. Sim, mas é tipo sim. menos. Tem uma então, variação. assim, essa variação, aí, tipo, conversando com o Roberto Lasso, que é um técnico lá de São Paulo, ele fala, cara, não é 3, não é 4, tipo, esses 4 lá dentro no circuito ele multiplica, nananã, e que não é legal. Você tem que ter a energia bonitinha, certinha. Sim. Então, quando eu levo o amp antigo, eu levo um módulo estabilizado. Sim. Entendeu? Que aí ele vai segurar a onda. Só que, cara, o que eu já estraguei... Bom, galera, desculpa, mas a gente estava falando de energia. Eu vou entrar no assunto aqui, porque vocês tocaram anteontem, né, em BH? Isso. E eles tiveram um problema com energia. A gente vai entrar nesse assunto, a gente tá cortando no meio o podcast, mas nesse momento, a gente teve um pico de energia, né? Na hora que a gente estava falando de energia, e eu comentei sobre isso, então vocês vão ver que vai dar esse corte muito forte, mas é porque foi tão curioso. Nossa, na hora que a gente estava falando sobre energia elétrica, tivemos um pico. Tivemos um problema com energia elétrica, tá? Então, só reformulando um pouco, a gente estava falando sobre... eu puxei esse assunto sobre pessoas que estão tendo problema exatamente com energia elétrica, igual a gente teve agora. E você estava comentando sobre o que você está levando para o show para... Isso, né? Eu levo um módulo estabilizado que ele dá uma segurada nesses picos, né? Então, ele além de estabilizar a 115 volts, ele consegue que não tenha tantos picos, assim. Então, ele é mais pesado. Ele não é um transformador nem um estabilizador, ele é realmente um módulo estabilizado. É bem legal, bem interessante. E depois que eu comecei a usar, resolveu muito. Só que é uma coisa assim, tipo... Às vezes você nem consegue levar o seu amp para a estrada, Sim. muito menos um módulo estabilizado, né? E ele pesa muito? É pesadinho. Não um peso de um amplificador, mas pensando no estabilizador, ele é pesado. Sim. E aí entra outra questão também, assim, porque muita gente fala assim, por que vocês não vão pro digital? Assim, eu ainda prefiro muito utilizar o analógico mesmo. Tanto a minha passagem para o digital, ela aconteceu, mas foi uma briga muito grande. Hoje eu achei um pedal que eu gosto muito, que é o IR200 da Boss, que me ajudou muito mais por uma questão de muita opção e um som que eu... fui ali, já tentei outros, eu não queria aquele som hoje que tá todo mundo usando, aquele Sim. mesmo som, Sim. sabe? Parece que você sai de um CD pro outro, você fala, pô, ele tá usando esse pedal, assim. Só que a gente ainda tem essa barreira de nem toda banda vai conseguir viajar na própria van, no próprio ônibus. Sim. A gente às vezes tem que pegar ônibus de carreira, que fala, né? São ônibus normais aí. E não é você que está mexendo nele ali toda hora, não é? Sim. Às vezes é o seu hold que está colocando ali, né? Então, como que você está enfrentando isso, assim? Cara, eu sempre fui da escola analógica do amplificador valvulado. 90% dos shows da minha vida eu fiz com o meu amplificador, né? E para mim é muito complexo isso. Eu acho assim, como eu falei, eu trampo em estúdio, então eu sempre fui muito aberto a tecnologias, sempre adorei, tipo, quando a galera fala, agora chegou no som, porra, é o que eu mais quero. Então eu ia lá, testei inúmeros pedais, simuladores, pedaleiras, eu testei tudo. E realmente hoje a gente está num nível de som final. Vamos deixar isso bem claro. Som final, som que vai para a audiência, para a plateia, muito bom. Sim, também Porém, a experiência do músico, desculpa quem usa, não chegou. Por quê? Vamos lá. Você tocar no in-ear e você tocar com um ampli, ou que seja essas caixas F, não sei o que, cara, é diferente. Sim. Assim, eu acho que depende muito do estilo. Pro meu rolê, cara, eu acho impossível. Eu tentei e, assim, é fake. Entendi. Sabe? Eu tentei alguns jeitos e... Eu acho que isso, eu não sei se você tem a mesma, assim, te cortando, desculpa, mas eu acho que é a mesma ideia de um médio muito falso, que me incomoda muito. Cara, eu não sei exatamente. Tem um grande amigo lá em São Paulo que é o Duda Deep Trip Pedals. E ele fala, ele é um cara que ele tem a visão de construção de pedal. Ele fala, cara, eu escuto o componente eletrônico. Ele escuta o timbre
E com o passar do tempo, eu cheguei a comprar um Dream da Universal Audio para ter de backup. E com o tempo eu comecei a escutar e eu falei, cara, não dá. Para mim não deu. Agora, eu já fiz testes, por exemplo, abrindo PA, no PA, de fazer AB com o meu ampli versus o Dream. E pro PA, pro som da plateia, é realmente muito parecido. É muito parecido. Eu acho Agora, que o Kemper também. Sim, Eu gostei muito todos dele. eles, todos eles, assim, os mais legais, são muito, muito bons. Agora, a experiência, que é uma coisa que eu não vejo a galera falando, a experiência de tocar. Porque assim, vamos lá. O som final, ok, parecido. O som não influencia o seu play? Sim. Então, se influencia o seu play e a experiência, no meu caso, não é diferente, então já influencia o som final. Sim. Porque uma coisa é timbre e aspecto sonoro que a gente está falando, que é parecido. Agora, se mudou o seu play, mudou a experiência. Sim. Mudou a experiência, mudou o show, mudou o improviso, mudou a composição, mudou tudo. E muita gente acha que isso não... fala assim, não, pô, é só subir lá e tocar. Não é. Não é. Um pequeno detalhe, você já fica diferente. E aí, vamos lá. Eu vou compor um riff com um amp velho no volume 10, numa sala com meus amigos, versus todo mundo com in-ear e um som redondinho. A minha composição vai ser diferente. O meu improviso vai ser diferente. Então, quer dizer, tudo bem a gente falar na facilidade do som final. Falando de sonoridade, timbre e tudo mais. Ok. Só que isso tá mudando uma geração de guitarristas. Sim. Concorda? Sim, um amigo me perguntou, Léo, eu tô botando cada vez mais ganho, porque eu não tenho sustain, eu tô tocando com fone de ouvido, eu não tenho onde fazer feedback. Sim. Mesmo ou então vai no compressor ali, sustain... não é a mesma coisa. Não é, nunca vai ser. Então, eu vejo a galera se atendo muito a timbre final, beleza, é válido. Sim. Realmente, eu concordo, tá muito bom. Sim. Tá muito bom. Tem coisas no disco, no meu último disco, que eu tive uma ideia... Nossa, eu queria pôr um slide aqui, não sei o quê. Não ia voltar no estúdio, liguei o Dream na placa direto em casa e passou lindo, entendeu? Mas existe algo muito maior que é isso. No estilo que eu toco, mas esse blues rock, assim, cara, eu preciso ter um ampli alto. Sim, assim... A gente entende que vai ter os hates, a galera falando, mas... Galera, experiência para cada um, Sim, é pessoal. Exato. E o que a gente está analisando aqui são estilos que... eu acredito que demandam isso, esse Sim. carinho para chegar no timbre. Eu acho que para quem quer entender um pouco isso, vou fazer merchan para você. Você tem que ir no show dos caras. Tem que ouvir que é diferente, sabe? Eu falo porque eu sou doente com isso, cara, Sim. sabe? Eu fico no pedal horas e horas, estudo, né, os IRs agora Sim. que chego, estalo, testo e tudo mais. Para alguns estilos, isso faz pouca diferença. Sim. E até meio que virou uma categoria. Se você quer tocar um metal pesado, daquele estilo mais moderno, você vai buscar uma quad, Sim. uma nano, né? Até um Kemper. Mas você quer tocar um outro estilo, você já vai buscar um outro pedal. O que eu vejo, assim, que eu escolho é a questão da segurança no palco. É um produto que não vai reiniciar, Sim. né? Até porque, no caso do Demish, a gente viaja com pouca coisa, a gente não tem, né? Quando é avião, tem que ir tudo compacto. Então, eu procuro mais essa segurança. Sim. Mas o estilo que vocês tocam, se você não tiver o carinho que você está comentando de buscar esse tipo de timbre, não é vocês, entendeu? Mas eu acho que é importante falar também, porque daí a galera fala, mas o cara tem um amplificador antigo, não sei o quê. Não é isso também. Não é sobre... É sobre característica. É sobre você ter um amplificador com uma potência boa, mandando vento e mandando o feedback. Você ter o feedback, entendeu? Não é sobre... já me falaram muito isso. É fácil falar com equipamento não sei o quê. Não é isso. Tanto é que agora no final de semana, na quinta-feira a gente tocou, o BH tinha um Fender transistorizado. Cara, super rolou. Por quê? Porque era uma característica, um ampli com o clean, com aquela característica. Não era o clean num valvulado, não era, mas tá tudo bem, entendeu? Daí a gente tem que, como músicos profissionais, a gente tem que saber se virar na hora, entendeu? Mas pra mim, se você falar assim, mas o som... se eu tivesse, sei lá, o Dream, vamos dar um exemplo que eu tive, no PA, um puta som, mas se eu tivesse me escutando numa caixa de retorno ou no in-ear, eu não ia conseguir tocar. Sim, e tem controle também. E o controle de volume ali que você faz, isso faz muito sentido agora. É diferente. Faz muito sentido então, pra assim, mim.
pra mim, pro meu estilo, pro meu rolê, é muito difícil tocar com in-ear, por exemplo, com som... Eu entendo muito a opção da maioria dos caras que defendem isso, porque às vezes o cara tá fazendo uma gig que não necessariamente necessitam, vamos dizer assim, improvisos, ou tipo, é meio que, pô, ensaiou, foi pra gig, tocou e tá tudo bem. Pô, essa facilidade, eu optaria com certeza pra ir pro... Igual a galera que é, tipo, quem acompanha artistas, né? Isso, você tá... aquele som ali que você vê que, cara, é muito engraçado, porque às vezes eu vou no show, eu já fui em shows de outros estilos, Sim. né? E você vê que é o mesmo timbre, cara. É Isso, a mesma coisa, aquela banda que eu falo até com a galera, tipo, não tô desmerecendo ninguém, é um trabalho, acho foda, né? Se pagar, né? Porra, Como falam, dinheiro na mão, cueca no chão. Mas, o que acontece? É uma onda diferente. E a galera tem que entender aí isso. Eu acho errado quando a galera generaliza isso, entendeu? Que aí, tipo, o cara de um estilo, tipo essa vibe que você falou, ou até seja qual for, que funcione pra ele, mas tentar impor isso como um padrão, talvez. Sim. Tipo, cara, cada um funciona de um jeito, tá tudo bem. Eu acho um problema também, eu trabalho como técnico de som também, tanto PA quanto estúdio, e aí eu sei que os técnicos querem um palco limpo. Só que aí, pô, você vê tanto show que você tá, principalmente em lugares menores, que você tá na boca do palco e só tem batera. Não tem os amp no palco, cara. Tipo assim, onde que alguns lugares não tem, como é o nome daquela caixa que fica de frente? Front fill. Não Exato. tem. Exato. Às vezes Quando não tem, fudeu. Então eu tava falando com um amigo que tem um pub, que era um pub de blues, de rock and roll, assim. É um pub de blues, rock and roll. E ele fala, cara, os caras vêm aqui, ligam em linha, tipo, o PA tá bonitão, mas quem tá na primeira fileira já não escuta, e mesmo que coloque um front fill, é diferente. É diferente. Não tem aquela pressãozinha, o ventinho. E, cara, tem pessoas que às vezes até, tipo, tá na primeira fileira, assim, com a guitarra na cara, assim, fala, pô, tava muito alto, desculpa aí. Tipo, eu tenho um volume mínimo pra usar aqui, e às vezes eu fico pensando, pô, tá incomodando. E uma vez uma pessoa falou, não, eu venho no show pra sair surda mesmo. Eu gosto de ouvir a guitarra alta na minha orelha. Então, assim, é bom pra quem, sabe? Tipo, no show eu já vou direto pra técnico. mesa, cara. Eu fico do lado da mesa, assim. Exato. Então, qual que é a alternativa que eu encontrei viajando, como eu não posso levar meu amp, é encontrar... Cara, eu demorei, assim, eu testei muito pedal, testo desde o início da minha carreira, assim, e eu nunca encontrava o som que eu queria. Aí eu me encontrei num pedal que chama Les Lewis, que ele é da Love Pedal, que ele é tipo um circuito de um Tweed, do Fender Tweed. Ele tem 2 estágios ali, o drive, e, cara, eu uso pouco ganho, não é um ganho alto, assim, então ele dá aquela saturadinha e o segundo estágio ele estraga tudo. Fica um som meio fuzz, e quando eu não tô com o meu equipamento, com o meu amp, cara, se eu levar só ele, já resolve o meu rolê. Mais um reverb ali e tal. E nesse show de Belo Horizonte, você usou o quê? Esse pedal mesmo. Esse pedal. Eu deixei o amp, era um Fender... a gente tentou lembrar, eu esqueci. Era um... Putz, eu queria lembrar o nome dele, daqui a pouco vem. Mas é um Fender de entrada, assim, transistorizado, simplão. Eu tava usando ele clean e saturando nesse pedal da Love Pedal que chama Les Lewis. Tava com reverb e era isso. E nesse álbum, o último álbum que vocês lançaram, né? Isso influenciou a que ponto, assim? Comparando o primeiro álbum com o segundo álbum, assim, o que você viu essa evolução acontecer? De questão de timbre, em questão de conhecimento também, né? Sim. De experiência. Cara, a diferença... Foi basicamente o mesmo setup, assim. Eu não mudei muito. Eu tô já com esse Fender desde o primeiro. O que mais mudou foi na parte da banda mesmo, assim. Na questão de composição, na questão de tocar. O primeiro álbum, ele foi menos tocado do que o segundo. Entendi. Tanto em shows quanto em ensaios. A gente meio que escrevia as músicas. A gente tinha um prazo. Porque, assim... Agora a gente entrou no equipamento, vamos voltar para a banda um pouco. A minha banda saiu do Rio Grande do Sul, a gente fazendo releituras dos anos 60 e dos anos 70. Então a gente tinha um repertório basicamente de covers. A gente escreveu a primeira música em 2019, então 4 anos quase depois de iniciar a banda. Então é um processo dessa questão autoral, foi bem lento, porque a gente queria fazer o que estava na nossa cabeça. Demorou bastante, assim. E aí, quando a gente foi gravar o primeiro álbum,
a gente já tinha feito, por exemplo, esse show do Black Rose. E foi meio que... É muito louco como, às vezes, você coloca umas metas e, tipo, vamos fazer acontecer e bora. A gente não tinha um show autoral, a gente tava sofrendo por isso. Tipo, caralho, a gente não... Muito show. A gente fazia, tipo, 3 a 4 shows por semana. Caramba! De cover. Show pra caralho. São Paulo, tipo, tem muita casa, muito... E num raio de 100 quilômetros, tem muita coisa, muita cidade. Nossa. É tipo... Se você quiser tocar 30 shows no mês, você consegue. Que doideira, sabe? velho. É muito foda. E isso nos deu uma experiência muito boa também. Mas a gente queria muito fazer o nosso próprio som. E a gente colocou algumas metas. Um dia, a gente tava assim... A gente falou... marquei um show autoral. Todo mundo assim, como assim? Como assim? Marquei, vamos lá. Tá, mas a gente só tem 4 músicas. Vamos fazer mais, sei lá, mais 5. Põe mais uns covers no meio e vamos embora. Cara, fizemos o primeiro, logo depois fizemos o segundo. No segundo show autoral da história da banda, tinha uma galera lá que conhecia a produção do Black Rose. Que doideira. E que falaram assim, pô, nossa, é muito a vibe, vocês têm que abrir o show deles, pô. E deu certo. Então, assim, a gente deu uma forçada... E, cara, quase 10 anos se fudendo, sabe? Tipo assim, com certeza. tentando fazer e não conseguia, e, tipo, se frustrando pra caralho. A gente, vamos fazer do jeito que for. Pô, no segundo show autoral, recebemos o convite. O terceiro show autoral da história da banda foi no Black Rose. Que doideira. Tipo assim, cara, é inacreditável. E a banda... E ainda é um não estilo existiu o muito disco. parecido, né? É totalmente as mesmas referências e tal. Então, o terceiro show da nossa vida autoral foi abrindo o Black Rose. Que doideira. E aí, tipo, é muito... Pô, vocês pagaram? Não, cara, a gente, tipo, bando de fudido, sabe? Não, foi realmente quase 10 anos se fudendo, fazendo cover pra caralho, as releituras. Colocamos uma meta ali de fazer um show autoral e, pô, as coisas foram... E aconteceu. Foram acontecendo. Então, aí a segunda meta. A primeira meta era ter o show, a segunda meta era ter o disco. Então, a gente já tinha feito... Eu lembro que saiu uma crítica... não lembro em qual portal de rock... Tipo, pô, mesmo sem um disco, eles fizeram um show de abertura e um show muito bom, não sei o que. Eu falei, pô, tá, agora a gente precisa ter um disco. Então a gente colocou a meta também. Cara, até julho, isso foi março, o show do Black Rose, até julho a gente tem que lançar esse disco. Aí também aqui, tipo, músicas que saíram... Cara, tem uma música do primeiro álbum que chama Weird Hearted Blues, que ela saiu, assim, na semana da gravação. Já tinha música pra preencher, mas a gente acabou tirando uma e colocando ela. Mas, assim, é muito na loucura, sabe? Sim. Tocando relativamente pouco, né? Tocando... Não se teve tanto tempo pra tocar elas. E o segundo álbum a gente já, pô... Apesar do curto espaço de tempo, a gente lançou o primeiro em julho e agosto, o segundo a gente lançou em setembro. Então, questão de um ano, a gente entrou no estúdio pra compor... E levantou o disco e gravou e entregou. Sim. Sabe? Foi bem rápido o segundo, porque a gente tocou bastante ele em ensaio, tocou bastante em estúdio. E a banda já estava rodando também. Já estava rodando com o repertório autoral. Sim. Que muda o jogo também. É diferente. Diferente. E assim, o que deu pra reparar muito, assim, no primeiro show que eu fui de vocês foi na Cidade Junina, eu acho. Isso. A questão do domínio do estilo em si. Isso me impressionou muito, porque... existe a diferença, eu acho que tudo é legal fazer, uma banda montada por empresários, tocar, mas falta nesses casos aquela questão da casca da estrada, sabe? E dá pra ver total que vocês têm pra caramba, sabe? Tipo, igual esse último show, agora a gente vai entrar um pouco nisso, que eu acho que tem que entrar. Deu tudo errado, cara. Deu tudo errado. Mas mesmo assim... A banda seguiu e o show foi foda, o som foda, mesmo tirando os pedais. Chutando os pedais, né? Mas conta um pouquinho disso, assim, o que aconteceu? Tá, o que rolou no show? Cara, problema de energia elétrica, mais uma vez. Não vamos falar dela. Não tá. Energia elétrica, a gente te ama. Não, fica aí. Que hoje ainda tem outro show. Exatamente, meu Deus. Cara, o que rolou? Na passagem, o amp ele tava desligando. Claramente um pico de energia, ele ligava assim o drive, ele tava usando o clean, ele ligava o drive e voltava, aí ele parava, tava estranho. Aí eu chamei o técnico da casa, ele deu uma gambiarra ali, funcionou. Eu nesse dia,
fiz 2 shows, né? Primeiro com o projeto do Daisy Jones and the Six, que é um projeto... Fala dele daqui a pouquinho. Boa. E depois com Hurricanes. Então, eu ia fazer 2 shows na noite. No final do show do Daisy Jones, que eu tava tocando guitarra, o amp parou. Como parou na passagem. E não voltava, assim. Ou ele voltava e parava, eu fiquei tipo assim... né, a gente foi tentando ali desenrolar, deu certo, terminou o show. Ok. No show da Hurricanes, cara, a gente fez a primeira música, que era um instrumental, assim, meio que até pra passar som, pra gente sentir o clima. Acertar o PA. Acertar o PA, botar a bolinha no chão, que a gente costuma falar, vamos botar a bolinha no chão, vamos passar a bola aqui, não vamos sair chutando, né? Vamos entender o rolê todo. E aí, quando eu fui puxar o primeiro riff da nossa primeira música, o amp parou. Aí, fui lá, dei uma mexida, o amp voltou, puxei o riff de novo, o amp parou. Falei, caralho, não é possível. O cara veio, deu mais uma gambiarra ali. Na terceira vez, o amp parou. Eu falei, caralho, Nossa. E agora? Ele chegou no microfone e falou assim, alguém, por favor, me ajuda. Cara, sério, nesse momento eu falei, velho, ali chegou o estresse total. Porque já não dependia mais de mim ali, cara. Era tipo assim, eu precisava de alguma energia não elétrica, ou dos deuses do mundo, seja do que cada um acredita, mas precisava de alguma coisa. Então essa ajuda realmente, sabe? Eu falei, cara, eu preciso alguma coisa tem que acontecer aqui, porque tá acontecendo alguma coisa errada aqui, velho. Eu nunca tinha passado por isso. Troquei o amp. Sim. O outro amp seguiu dando e falei, não, então é energia elétrica mesmo, cara. Porque, assim, algo aconteceu. Sim. Algum pico, alguma coisa. Tinha uma casa que eu tocava que quando a moça ligava a fritadeira, o amp parava. Caramba. Então eu não sei, cara, assim, tipo, energia elétrica é um assunto que eu não domino, não sei. Não sei o que aconteceu, mas foi isso, cara. Eu parei a música 4 vezes até realmente a gente... Eu não sei o que foi feito lá atrás, qual gambiarra, mas... voltou o primeiro amp, sabe? Então foi uma loucura. No final deu certo, a gente conseguiu seguir o show até chegar o momento que os pedais pararam. E aí eu falei, cara... E eu olhava a fonte, estava ligada. A gente conversou sobre isso, né? E no Daisy Jones também deu um negocinho assim. E eu fui lá, quando deu o intervalo, eu mexi nos pedais. Cara, eu testei pedal por pedal. Às vezes dava, às vezes não dava. Então, assim, a fonte piscando... Cara, então assim... Isso, a fonte é legal. Não, a fonte boa, não é... Claro, são 3 pedaizinhos ali, eu não tô usando também nada demais. Não, mas a fonte, a fonte eu boa, vi, muito boa. Não tenho que... Não, era algum problema de energia elétrica que teve no dia. E aí a única solução que eu tive, cara, eu tava muito puto, eu fiquei muito chateado. Falei, caralho, velho. E BH, tipo, como eu falei, a gente tocou aqui ano passado, tinha muita gente que tava pedindo show. Eu falei, pô, logo hoje, cara, logo BH, cidade que eu amo, pô, acontecer isso... Aí eu tava lá, tipo, caralho, agora os pedais, meu Deus. A única reação que eu tive foi chutar a merda dos pedais pra cima, cara. Não, e foi, assim, vamos já entrar nisso. Foi uma boa também. bicuda. Sim, foi maravilhoso, né? E teve do baixista também. É foda. Mas, cara, eu acho que isso tudo, é o que a gente está falando desde o começo, é que a experiência que você está ali no palco, muita gente, às vezes, que está assistindo o show, não faz a ideia do que está acontecendo lá em cima. Sim. Né? Igual você falou, pô, já é um problema que veio já desde a passagem de som e, infelizmente, a gente está chegando num ponto de casas que você vai tocando que... eu entendo que muitos dos profissionais estão ali, que estão auxiliando a banda, eles estão precisando de grana, todo mundo está precisando de grana, mas está chegando num ponto, cara, que está chegando a um ponto ridículo, de que a pessoa que está sendo paga para te assessorar ali, ela está no WhatsApp, cara. Sim. Sabe, o cara está no WhatsApp, o cara está em outra... E isso me revolta num nível. Aqui, por exemplo, quando eu vou ver meus amigos tocarem, os caras olham pra mim e falam assim, Edu, me ajuda, por favor, cara. Eu vou lá na mesa e falo com o cara, falo, velho, deixa que eu vou te ajudar aqui. E os caras ainda acham ruim ainda, mas eu falo, velho, eu tô aqui pra te auxiliar. Se os caras estão na sua frente, pedindo pra aumentar um retorno, pra aumentar alguma coisa e você está cagando pra isso, eu tô aqui, eu faço, sabe? Então, assim, teve um show que foi impressionante, cara. Eu cheguei lá e o som da banda que eu cheguei tava muito embolado. E... eu cheguei pro cara e falei, olha, velho, eu vou trabalhar com a outra banda, eu vou ajudar os meninos e tal. Aí o cara falou, não, tudo bem, esse cara até é muito gente boa. Ele falou, olha,
eu falei, na saída dessa banda, eu quero ver os equalizadores, como que tá usando. Ele falou, cara, eu tô tentando fazer isso desde o começo do primeiro show. Cara, quando eu abri o equalizador, cara, Sim. tipo, tudo clipando, volume, assim, Sim. e o cara desesperado, eu falei, velho, vamos fazer o seguinte, vamos unir força aqui. Vamos zerar. Vamos zerar, vamos negócio. E eu vou te ajudando, enquanto eu vou deixando tudo flat aqui, você vai lá, vamos tirar coisa da bateria. Então, assim, você passou por isso, e aqui em Belo Horizonte tá acontecendo muito disso, cara. Dá o ponto de, tipo, estragar a experiência do usuário mesmo, assim, sabe? Do público que vai. Como que tá essa experiência lá em São Paulo, assim? Como que é isso lá também? É a mesma coisa? Ou Cara, não? eu acho que tem em todo lugar. Eu acho que existe uma questão grande aí de técnicos rabugentos que já viram uma cultura, né? Sim. De- Às vezes eles querem ser mais artista do que o artista que tá ali. Cara, eu vejo da seguinte forma, quando eu vou trabalhar com artista, fazendo PA, por exemplo, saindo do... Porque, assim, esse que é o lance. Às vezes eu vou trocar uma ideia e, tipo, eu sei o que você passa. Tipo, eu não tô aqui querendo... Eu só quero que a gente faça um bom som, jogue junto e a gente faça um puta rolê massa, entendeu? A gente não... Eu não tô aqui pra encher o saco, mas às vezes a gente tem que dar uma enchida de saco pra chegar no som que a gente quer. Porque, pô, a gente tá numa outra cidade, com outro som, uma outra casa, uma outra acústica, não tá com o Cansaço. nosso técnico. Estresse. Exato. Então, assim, a gente tem que conversar. E aí tem muitos técnicos, né, entrando nesse rolê, que são rabugentos e querem fazer do jeito deles, né? E isso, pra mim, assim, tem em todo lugar. Eu acho que, ainda bem, pra nossa sorte, é a minoria que a gente pega na estrada. Rola bem, no geral rola bem, mas quando dá as tretas É o que aconteceu. é complicado. Mas assim, eu vi uma entrevista, volto lá no Rick Beato, assisto muitas entrevistas dele. Muito bom, Cara, inclusive. ele entrevistou o técnico dos Rolling Stones, ele fez também já PA pro Black Rose, ele fez PA pra, cara, Van Halen, ele fez, tipo, ele trabalhou com muita gente. E é um cara, assim, que ele é muito simples. Ele fala assim, cara, eu nem uso compressor, porque ele usa a mesa analógica. Eu não uso compressor insertado, porque se der problema nesse cabo, digamos que tá na voz, cara, por causa de um cabo ou de um hardware a mais, eu vou perder a voz do Mick Jagger. Então eu prefiro ir na mão, no fácil, jogar no simples. E aí, meu gosto, cara, um dos PAs mais lindos que eu já ouvi na vida dos Que Rolling doido. Stones. Maravilhoso, sonzeira. Você pensa, cara, esse cara tá... Não, é a compressão do PA. Sim. Ele fala, não uso compressor, não uso gate, é a dinâmica da banda. Ele fala, pô, meus microfones... Todos no palco, é uma galera, tem backing vocals, tem, enfim, uma galera boa, assim. E ele fala, não passa de $2.000. Tipo assim, é muito simples. Eu uso os Shure 5.8 e 5.7 e vambora. Eu acredito muito nisso, cara. Essa parte do simples, eu acho que é isso. Tira tudo primeiro. Acho que é igual configurar a Exato. pedaleira. Você tira tudo primeiro. Tira Exato. tudo e começa... E eu acho que a galera erra muito nesse ponto. Tanto técnicos, quanto guitarristas, quanto... não dizendo que é certo ou errado. Longe disso, mas assim... Joga no simples. Não mexe antes de ouvir. Pra que... Galera, eu vejo isso. O Moraes, que é o nosso batera, ele fala... Tem botão é pra mexer. Tipo assim... Tem botão, eu vou mexer. Tem compressor, eu vou usar. Tem gate, eu vou usar. Não, cara. O que... Pô, abre aí o PA. Tá soando bem? Não precisa mexer. Não precisa pirar, né? Eu assisti algumas aulas online do Al Schmidt, que é um técnico... pô, ele tem muitos Grammys. Ele gravou o Sinatra, sabe? Sim. Ele é um senhor, ele já faleceu. Eu não lembro agora quantos Grammys ele tem. Mais de 20, assim. Tipo, de melhor gravação do ano e tal. E assim, cara, eu assisti ele mixando. É uma coisa maravilhosa. Ele levanta assim, bumbo. Tá soando bem. Caixa. Ele vai subindo na mesa. Ai, voz, eu vou pôr um delayzinho aqui, não sei o quê. Abriu a mix, pronto. Por quê? Porque ele se preocupa lá atrás. Ele fica horas microfonando. Se tá muito grave, ele vai trocar o microfone para pegar uma outra cara. Sim. Que na época dele não tinha equalizador. Não tinha. Tinha um, nos anos 50. Talvez ele tenha começado até antes disso. Então, assim... Era muito precário. Se querendo ou não, se tivesse, não era igual hoje, assim. Não, e era tipo um EQ maravilhoso, tipo um Pultec. Ele tinha mas era um. Ele tinha que escolher para uma coisa. Ou para master, né, pro geral. Sim. Ou para, sei lá, vou pôr na voz, né. Então, não... essa escola... eu acho muito interessante do tipo assim... Cara, primeiro você... Vamos voltar lá na guitarra. Primeiro você timbra aqui o seu amp...
que aí eu vou colocar um Shure 57 e eu vou abrir no PA e tá tudo bem. Sim. Já escuta, beleza, tá soando bem? Maravilhoso, não precisa mexer, sabe? Sim. E eu acho que também tem muito disso, assim, que isso tá me assustando um pouco, assim. Assim, nada contra produtos chineses, eles são muito acessíveis e para muita gente, você ter equipamentos é muito caro, velho. Sim, então, sim. essas opções acessíveis é muito legal. Uhum. E eu vejo muita gente que, pô, você vai tocar num festival com um palco menor. Funciona muitas das coisas. Sim. Só que, cara, tem um ponto que isso tá, tipo assim, pô, vai pegar uma fonte, você tem que ter ideia que se a fonte for muito ruim, o som do seu pedal também vai ficar muito ruim. Sim. E eu não ligava para isso até conversar São com os caras que são detalhes, né, produtores, que- que ele fala, velho, se a energia tá chegando ruim pro seu pedal, ele não vai trabalhar bem, sua pedaleira não vai trabalhar bem. Aí você vai com um transmissor daqueles chineses. Cara, aquilo já me deixou na mão várias vezes, já testei aquilo, sabe? Já, quando você vai para um palco maior, aquilo esquece, cara, que não vai funcionar de jeito nenhum. Assim, a gente teve uma experiência até na preparação do Best of Blues para fazer alguns ensaios mais rápidos e tudo, para não precisar ligar todo o equipamento, Sim. mas deixa na mão, entendeu? Então isso tá chegando a um ponto de tipo, o cara vai com um cabo ruim. E aí você fala, pô, mas e o principal ali, que é você ter um cabo legal, que vai chegar num amp legal, que vai sair num microfone legal, que vai chegar no PA, entendeu? E eu acho que esse é o ponto que você entregar também algo muito bom pro técnico de som, isso ajuda também. Sim, ajuda. Mas mesmo, às vezes, você entregando, Sem eu dúvida. vejo essa vontade de mexer, sabe? Vontade de mexer. Quero mexer, quero fuçar aqui, né? E tal. Mas é isso, cara. Eu acho que tem esses dois mundos. A gente pega de todos os jeitos, assim, mas por sorte é mínimo, assim. A gente trabalha com uma galera legal, sempre numa boa. Também é isso, é chegar lá com alto astral, já trocando uma ideia. Já chegar. Né? Eu acho que isso é muito importante, né, cara? Você não tá com a sua equipe e querer ser muito exigente. Por isso que eu falei, eu entendo muito o lado do cara. Sim. Porque eu trabalho no mesmo lugar que ele também, atendendo artistas. Então, eu sei o quanto é chato chegar um músico, tira 6K aí do meu microfone. Tipo, tá, mas às vezes o cara vai, mas quem é você, sabe? Então, assim, eu entendo. Então, chegar numa boa, trocar uma ideia é super importante. Só que às vezes mesmo com isso, daí quando dá tipo, você chega numa boa e o cara já barra, aí é foda, velho. Não, eu acho aí assim, acho que cada um fazendo o seu papel é o que funciona. Isso. O técnico de som, se ele tá ali, se ele é contratado da casa, ele tem que preservar o equipamento da casa, mas ao mesmo tempo ele tem que servir ao músico que tá ali, porque o músico ele está servindo ao público. Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Ou o cara fala assim, já deixa isso claro. Gente, eu faço do meu jeito, vocês vão se adequar ao meu jeito. Mas isso tem que ser falado antes, porque no geral... Volto a dizer, eu como técnico eu tenho que servir o artista. Eu como artista tenho que ter um técnico que sirva para as minhas necessidades. Então, é um assunto complexo, porque tem isso. Às vezes o cara não está sendo bem pago. Sim, às vezes exatamente. Então, entra uma série de coisas que eu não vou julgar o cara que me mandou a merda um dia na passagem de som porque eu pedi tal coisa. Não vou julgar ele. Eu sei que às vezes o cara tá passando por uma situação, às vezes na casa, ou enfim. Então... mas, como eu falei, por sorte é mínimo, mas existe, existe bastante. O que eu mais vejo muito isso é assim, cara, em vez de se complicar, né, igual muitas bandas tocam sempre. Pô, chega com a cena, tô com a cena aqui, só põe aí pra gente, só regula o volume, o resto já tá. Assim, tô falando nesses casos, uma banda que vai tocar, isso aí acontece. Mas eu tenho me assustado muito, assim, isso, assim, de tipo, você vai chegar e parece que é um cabo de força, cara. Enquanto você chega pro cara e fala, velho, é o seguinte, deixa tudo Vamos trabalhar junto. Vamos fazer certinho e tal. tal. Falta disso, de trabalhar junto, porque o que eu quero um som bom pra atender o meu espectador. E ele também. Sim. Ele quer que as pessoas saiam felizes. E aí vem naquela coisa que a gente falou. O que faz diferença? Cara, tudo faz diferença. Sim. Se o cantor não tá se escutando bem, ele vai entregar uma performance não muito legal. Vai atrapalhar a venda da cerveja do bar, vai atrapalhar a venda de ingresso. A pessoa não vai querer ir. A pessoa daqui a pouco vai embora. Então, assim... Claro, eu tô dando um casos extremos só pra galera entender. Esses casos eu achava que era muito extremo. Mas aí, igual, por exemplo, eu vou muito, assim... Tem dia que é insuportável você entrar ali. Isso. E o que me irrita, não é, galera? Tipo, a frequência não tá do jeito... Não é isso. O que me irrita é... Você chega, né? E aí, você fala com um cara assim, velho, aumenta só um pouquinho meu retorno. Sim. E o cara tá como? Tipo, aqui. Aí você... Então, e o cara aqui, né?
Entendeu a ideia? Jogando Então, Angry Birds no tablet. tipo isso, né? Então, assim, o que me pega muito é essa questão. Porque, às vezes, cara, você vai tocar e, às vezes, o orçamento é pequeno. Tô colocando na realidade, galera. Quando Sim. você vai com Não, uma lógico. banda, sabe? Você vai Sim. acompanhando o artista. Pô, o técnico de som ali, tipo... A gente com tá você o falando tempo da inteiro. realidade do underground. Exatamente. Entendeu? Que você não tá levando seu técnico, você tá na estrada, tipo, já se fudendo pra caralho, pegando busão. Entendeu? Que essa é a minha realidade. Tipo, Também. a gente toca em grandes palcos também, mas assim, no geral cara, é perrengue. Então, essa troca que eu não vejo às vezes, né? Sim. Do tipo, pô, eu entendo que o cara às vezes tá se fudendo lá, mas ele não entende que eu viajei. Às vezes o cara acha que eu sou o artistão que tô lá chegando. Não, cara. Pô, peguei 10 horas pra vir pra BH de busão, entendeu? Apertadinho aqui com a guitarra na bag, entendeu? Então, assim... Não, e eu fiquei... assim, desculpa te cortar, mas é isso que eu tô falando aqui. É porque foi em sequências, cara. Sim. Eu vi shows em sequências seus, eu fiquei assustado. Eu fui lá. Sim, eu você fui lá, eu ajudou, falei, cara, pô. me dá aí, peraí, me dá um... Eu fui lá porque... O microfone ficou no chão caído, tipo... o microfone deles caiu no chão e, tipo, o cara... Eu falei, não, peraí, velho, beleza, vou lá. Mesmo que né, não conhecia vocês direito, Sim. mas eu fui lá, peguei, não, já coloquei, entendeu? É uma pequena proatividade. Claro. Mas mudando de assunto, cara, vamos seguir no outro caminho. Bora. Uma coisa que eu quis sempre ter, assim, sempre pergunto pra galera, sempre tenho curiosidade, vocês vieram de uma cidade que é uma cidade relativamente pequena, né? Sim. Tipo, poucos habitantes e tal. Como foi essa experiência de chegar logo em São Paulo, cara? Você saiu do 8 pro 8 mil, nem é pro 80, Exatamente. né? A cidade que eu vim tem 10 mil habitantes. Aí logo eu fui pra Santa Maria, né, com meu tio, que tem 300 mil, já é maior. Pra mim, eu já tava em Nova York. Real, eu cheguei assim e falei, cara, que cidade gigante, cara. Pô, tem um mercado, fica aberto 24 horas. Nossa senhora. Pensei, cara, meu Deus, eu tô Aí, logo depois São Paulo. Então, tipo, foi saltos muito grandes. Mas cada vez que eu saltava, tipo, lá do sul, da minha cidade natal, pra Santa Maria, pra São Paulo, cada saltinho eu gostava, me adaptava bem. Eu ficava bem com o caos, com cidades mais caóticas e tal. Eu lembro quando eu fui pra São Paulo, eu vi todo aquele caos, eu amei, cara. Eu me adaptei na hora já. Mas o porquê dessa decisão? O que chegou você? Cara, a e o gente, Rodrigo? em Santa Maria, tinha uma agenda de show muito, muito pequena, porque lá você não consegue tocar, por exemplo, todo mês numa casa. Já são poucas casas de rock. Com a Hurricanes a gente já não conseguia fazer, tipo, todo mês na casa X. Porque, na teoria, não dava público, sei lá, tocava muito, ficava muito visado. Enfim, tinham várias teorias que a gente tinha que seguir. Então, se fazia muitos projetos. Eu e o Rodrigo tocava muito voz e violão, 2 violões, gaita de boca. Claro, com repertório... Não vou dizer que a gente fazia, tipo, o clássico barzinho, né? Porque a gente fazia um repertório ali mais blues, folk e tal. Daí a gente ia até para outros lados, Johnny Cash, Que legal, Hank cara. Williams, ia para umas outras paradas bem interessantes, assim. E que eu até sinto falta de fazer. Só que a gente não conseguia rodar com a Hurricanes, sabe? E outra coisa, Santa Maria é no centro do estado. Pra você ir, vamos dizer, Porto Alegre, cara, 5, 6 horas de viagem. Nossa, Pra você ir pra Passo Fundo, que é uma cidade ao norte, 4, 5 horas de viagem. Pra ir pra fronteira com o Uruguai ou Argentina, também 6 horas de viagem. Então era tudo muito longe. E as cidades perto eram muito pequenas. Então, às vezes, você não conseguia rodar, né? Então a gente falou, cara, a gente precisa ir para um lugar maior, tipo... E Porto Alegre tinha já do meu tio, já tinha essa coisa, tipo... Pô, Porto Alegre não vai nos aceitar. Aí um dia a gente deu um rolê em São Paulo, conseguimos alguns shows, que foi muito legal. A gente tocou em umas casas clássicas lá, Manifesto, Morrison e tal. Tipo, conseguiu tocar nessas casas e a gente fez 5 shows. Voltamos pro sul e, cara, o Rodrigo falando, meu, vamos... Eu tinha... Nesse meio tempo, entre meus 18 anos até meus 22, eu tinha até parado de tocar guitarra. A guitarra... que eu tava produzindo muito. Eu me tornei produtor musical mesmo, tipo, ganhava grana com isso. E é um vício, né? Minha renda, total. E a minha renda virou produção. E, pô, você não tem que sair de casa, tá lá, teu trabalho no computador, né? Ia para uns estúdios da hora, enfim. E eu parei de tocar guitarra por anos, assim, de não 100%, lógico. Chegava um artista, tinha que gravar um rolê, mas eu parei de tocar ao vivo, não 100%, mas
diminui muito. Então, quando surgiu a Hurricanes, eu me motivei de novo. Falei, pô, e a galera... Isso que eu ia comentar antes, você falou que transporta, não sei o quê, para os anos 70. A gente deu muita sorte de encontrar um grupo que gosta muito da mesma coisa, sabe? Isso é difícil. É visível, velho. E, tipo, todo mundo pira nos discos, todo mundo gosta das mesmas coisas. Tem, obviamente, vertentes diferentes, mas, assim, a gente tem o mesmo gosto, sabe? A gente pira naquele álbum do Deep Purple, a gente pira no álbum do Free. Então, a gente, sabe, tem as coisas em comum que quando a gente toca, isso aí dá cola, né? Mas foi puramente a nossa decisão de sair de lá para buscar um mercado maior, que São Paulo é o lugar. Sim. Não tem outro lugar que tenha tanta oportunidade como São Paulo, né? Cara, e indo um pouquinho mais adiante, mas vocês abriram The Purple. Sim. Né? Sim, Tipo, exato. chegou algum momento você pensar assim, você ali no palco, você fala assim, pô, eu tava num barzinho há uns anos atrás, agora eu tô aqui abrindo um show pro The Purple, assim. Cara, mais ou menos, porque é meio inacreditável. Tipo, eu tava tocando, tava o Roger Glover na coxinha. Eu falei, meu Deus, cara, como assim? Tipo, não é possível. Então, às vezes, você pensa que é uma realidade que não tá acontecendo, que não é, que isso não existe exatamente. Mas, e também é uma questão do tipo assim, é muito legal, é muito foda. Você, ao mesmo tempo, não acredita tanto, você fica, tipo, meio... eu não sei nem explicar, cara. É complexo, assim, mas... ao mesmo tempo, você tem que ter o pezinho no chão pra dizer, cara, semana que vem eu vou estar no boteco. Saca? Tipo, aconteceu, é legal. Sim. Mas, assim, vamos aproveitar esse momento e vamos seguir. Vamos lá, vamos ver qual que é o próximo. Mas aproveitar ao máximo também. Não deixar isso levar a... Pô, não aproveitar. Não, a gente aproveitou pra caralho. E vocês chegaram a ter contato com A gente eles? conversou com o Glover, que ele foi o cara que mais viu o show. A galera... Cara, eles estão muito velhinhos, né? Então, assim, não é mais... Tipo, o Black Rose, a gente abriu... Pô, a banda toda tava na coxinha, a gente conversou pra caralho. Foi um rolê muito foda. Mas eles estavam, tipo, pô, bebendo, tal, todo mundo animadão e tal. Curtindo a vida, Curtindo né? a vida, exato. 30 anos a menos, né? E, com o Purple... Mesmo assim, o Gillan não passou o som, ele parece que ele tá meio mal do estômago. Você vê eles caminhando, eles estão já, tipo, mais velhinhos, eles estão já curvadinhos, tocando muito ainda, né? Mas eles não são mais os zoeiros que eram. Então, o Glover assistiu o show e veio trocar ideia com a gente. Ele chegou para conversar com a gente. Foi muito legal, foi rapidinho, no final eles estavam cansados, mas foi muito legal, muito legal. Doido demais. E também outro momento que a gente falou, caralho, o Glover tá aqui, velho. Tipo, eu já assisti todos os vídeos dele ao vivo do Deep Purple, assim, tipo... E ele tipo, tem a função de produtor musical também, mixa as paradas. Então, tipo, cara, que animal isso, sabe? Muito com foda. Com Alice Cooper, que a gente tocou um dia antes, né? Isso, exato. Cara, eu vi ele perto, assim, mas ele tava um pouco mais longe. Mas foi algumas sensações, tipo, quando eu vi o Johnny Winter. O Johnny Winter tocou aqui em Belo Horizonte. Sim. E um amigo meu tocou baixo na abertura. Que ele tocou com o Alder Júnior, que tem até o LED 3. O Alder Júnior, tô ligado, foda. Tô ligado. E eu fui com ele, assim, e o Marcão falou, nossa, o que ele mandou a mensagem ele tava no camarim, ele falou, não, ele tá bem velhinho, assim, né? E, cara, eu lembro ele entrando, porque ele tava de cadeira de rodas na lateral, e eu tava na lateral do palco vendo ele. Quando ele levanta, porque ele entra caminhando pra sentar na cadeira. Foi a mesma sensação de ver o Alice Cooper, assim. Porque, tipo... São figuras que a gente vê a vida inteira. Exatamente. A vida inteira. A gente vê esses caras pelo YouTube, por discos, em cards. E aí quando você vê, fala, cara, existe mesmo, ele tá aqui. Sim. E pra gente... Agora eu vou te cortar um pouco. Não. A gente tava... O horário de montagem... Porque, tipo, os festivais, pra quem não tá ligado, eu mesmo só fui ver aprender isso quando fui tocar. Mas existe uma troca de palco inteira. Você monta o palco inteiro atrás do palco, e aí o palco gira, ou mesmo você empurra... as coisas, os tabladinhos. Exato, né? Esqueci o nome. E aí a gente tava montando o nosso palco atrás do palco, e nisso o Deep Purple com os Rhodes estavam montando e passando o som no palco principal. A gente passaria após Deep Purple. Cara, e tava aquele som meio padrão, os Rhodes passando, né, tudo... Daqui a pouco eu escuto uma virada assim que eu falo, epa,
isso aqui não é o Hold, não. Aí eu dou só uma olhadinha assim, eu falo, cara, é uma cabecinha branca assim. Era o Pace, cara. Eu falei, nossa, o cara tá aqui. E isso foi mais forte do que todo o show, tudo, assim. Quando eu vi ele passando som, assim, tipo... Eu falei, cara, ele passa som também, ele é um humano, sabe? Você tira aquela coisa de Deus, né? E né? dá um... Não dá um... Eu não sei, eu tenho muito isso, Dá uma assim. proximidade. Não, mas é um flash, cara. Que Sim. você viu o cara na TV e ele tá na sua frente. Aí você Sim. fala, o que é real? Tá ligado? Não, é foda, cara. E aí, passando som, aí você ouve, pô, é aquele timbre, cara. E eu vindo do palco, você... A vida inteira a gente pergunta, como é que é o som do palco dos caras? Sabe? Aí você fica ali, assim, fala, nossa, viajando. E várias situações muito engraçadas, assim. O Dom, o tecladista, o filho dele é o produtor, né, da banda. Ele não queria sair do palco, ele passando, se divertindo, cara, com quase 80 anos, se divertindo, passando os Hammonds, passando os pianos. Deixa eu passar mais um pouco. O filho dele, sai, tem outra banda pra passar, vambora. Tipo, falando pro Deep Purple, tipo assim. Então, cara, legal pra caralho, sabe? Tipo, ver que os caras estão na estrada, ver que é realmente um vício, né, também. Os caras, tipo, eles gostam daquilo, cara. Cara, eu chego Muito num bonito. ponto que eu acho que, assim, pra mim, chegou essa expressão. Eu acho que você vai entender muito bem isso, porque pelo tempo que você ficou aqui a gente trocando ideia, Sim. é a devoção pelo instrumento. Sim, assim. total. A devoção pela música, né? Total. Um cara desse passando sonho e não quer ir embora, você fala, não, vamos fazer uma jam aqui. Você Exato. continua. Não, cara, com certeza. É. Não tem nada mais prazeroso, realmente, quem gosta de tocar, pô, passar um bom som, você tá lá no palco e sem o compromisso ainda do show, tipo, pô, vamos passar o som aqui, tá gostoso, tá legal, sabe, tipo... E você teve a sensação lá de, tipo, quando você olha o repertório, aí você olha a primeira música, beleza, de repente quando você olha, já tá quase na última, e você não quer parar de tocar. Você fala, caramba, eu quero tocar mais uma, entendeu? Esse show, o do Black Rose foi muito mais, assim, porque foi um show de abertura, o do Purple é um line-up de festival, então era um show maior e tal, mas o Black Rose era meia hora. Nossa. Cara, foi muito rápido, mas foi muito prazeroso, sabe? Foi muito gostoso, porque também você enxuta o seu set, coloca o que tá tudo soando bem. Então, é um show que fica muito bom, assim, você tá muito ensaiado. É mais fácil, digamos assim, né? Pelo tempo. Mas o do Best of Blues, eu não senti tanto. Eu consegui respirar e ver ele inteiro, assim, tipo... Pô, ainda tem 5 músicas, que legal que tem 5 músicas, sabe? Foi uma experiência muito foda e vocês também pegaram um horário bom, a gente pegou um horário muito bom também. Sim, aquele horário que você pega um pouquinho do dia, mas à noite pra caramba. A gente começou às 5h20, o nosso show, não sei que horas. Acho que foi o nosso, é a mesma coisa. Então, cara, pegar aquele pôr do sol, assim, e já com plateia, né, com boa parte da galera ali, terminou o show, já tava cheio. Então, assim, foi uma experiência muito... a gente olhava, era gente de um lado, olhava pro outro, e eu não via o final, assim. Cara, e uma coisa que eu quero ainda falar um pouco da banda, é porque, assim, vocês... Era uma banda que não tinha música, aí vocês fazem música, faz o CD, depois já lança o outro, e aí vocês viram até destaque em revista. Sim. O que você... assim, até pensando no futuro, para saber se vocês têm coisa que vocês vão lançar, Sim. o que você pensa sobre esse sucesso que tá acontecendo rápido, né, cara? Né? De, tipo, vocês agradarem ouvintes que você sabe que muitas das vezes são pessoas muito criteriosas, bem exigentes, né? bem exigentes. E o que você acha dessa, né, o que é o... Como é que fala? A fórmula para que isso tá acontecendo, assim? Cara, é muito doido, assim, porque, como eu te falei, do momento que a gente começou a banda até começar a criar as composições demorou muito. Muito, muito, assim, tipo, cara, tipo... da gente se questionar, será que a gente vai lançar alguma coisa um dia? Porque, cara, pega os caras muito chatos também, muito exigentes, a gente queria um som muito específico que estava na nossa cabeça e a gente não chegava nesse som. Então, eu não vou dizer que existe sucesso, né? Porque ainda tem muito chão pela frente, mas eu entendo o que você quer dizer no tipo assim, pô, vocês estão agradando. Sim, muito. Tipo assim, tem ali, pô, saiu uma matéria na Rolling Stone pós Best of Blues, tipo, Hurricanes, a banda aplaudida
antes mesmo das músicas acabarem. Então, tipo, pô, Sim. sabe? Quando que eu pensei que, pô, ia ter uma manchete dessa na Rolling Stone, que é uma das maiores revistas, né? E mídias de música. Eu acho que é o sonho de todo mundo. Incrível, né, incrível. E com essa manchete, tipo, não foi uma crítica do tipo, banda... Não, pô, banda... E realmente, a galera aplaudiu os impros. A gente improvisando, terminava o impro, assim, que a música não tinha terminado, a galera... Oh! Eu falei, caralho, que, tipo, eu tava muito conectado. Então, eu acho que essa conexão, vamos dizer assim, com o público, veio do trampo mesmo. Da gente trampar pra caralho, tipo, 10 anos aí, vamos dizer. Ano que vem a banda faz 10 anos, né? E é muito doido, porque a gente foi fazer uma session no Gastão lá, no Gastão Moreira, e ele falou, pô, uma das bandas novas, ele aí corrigiu na hora. Novas também não, porque vocês têm 9 anos já, né? Tipo, então, eu acho que todo o trampo de barzinho, de boteco, de show, de especial... Tipo, na pandemia foi muito enriquecedor. A gente tirou o repertório pra caralho, porque a gente fazia muita live. Eu morava com o Rodrigo. A gente fazia live pra caralho. Especial Rolling Stones, especial Beatles. Então, o estudo todo, de todos os anos, acho que culminou em a gente... Que é o mais importante, saber o que a gente queria. Sabe? Isso... Cara, puta, você vê muita gente... Mas foi muito isso do cover que veio também, lógico, né? Lógico. E aí, vamos lá. Beatles tiveram uma escola de cover. Beatles tocavam 8 horas em Hamburgo. Os shows deles eram gigantes. Porra, como é que... Banda de baile, né? banda de baile. E aí, tipo... quem é que eu tava vendo esses dias que falou sobre isso, cara? Sobre os shows dos Beatles em Hamburgo. Puta, eu não vou lembrar, mas enfim. Falando, cara, era loucura, assim, cara. Repertório pra caralho. E aí, no final, quando a galera já tava meio bêbada, já tava meio... Eles começavam a experimentar as composições deles. Ah, que legal. Tipo... O momento tá ali, Exato. né, Pô, vamos testar aqui. O AC/DC tocava Rolling Stones, tocava Chuck Berry, entendeu? Os Beatles tocavam Elvis, tocavam... Isso eu acho foda. Você Então, vê a influência tipo, dos caras. Né? Eu sinto isso também, que às vezes a galera... É uma coisa que eu tô tentando desmistificar também. Autoral versus covers. Não tem que ter uma briga aí. Tipo, tá tudo bem, cara, sabe? É porque o artista acaba assim, você tem... eu sempre falo isso com o pessoal. Você tem que conseguir separar as coisas. Sim. Né? Você tem que entender que aquele bar, ele precisa vender, e muitas das pessoas não têm paciência, cara. Assim, somente com a vida muito corrida, as pessoas não têm muita paciência de tipo, eu às vezes só quer ouvir a música que ela quer. Sim. E ali aquele momento é um momento de diversão. Claro. Então, eu acho que assim, tem que ser uma separação que tem que acontecer. Sim. Se você é uma banda cover, você é uma banda cover, se coloque no lugar de um cara que você tá ali tocar tributo. Porque eu vejo muito acontecer a galera achar, às vezes, que é o próprio cara, sabe? Claro. Sabe? E cria aquele... Então, eu acho que o cover, ele é uma escola igual para vocês, de vocês aprender a ter composição tirando música de outras pessoas. Só que desde o início, mesmo a gente fazendo cover, a gente sempre fez um cover... Eu chamo até de releitura, assim, porque... Tributo mesmo, né? A releitura... O tributo total, até eu acho mais complexo, porque a gente não... Eu vou chegar lá. Vamos lá. O nosso repertório todo, assim, desde 2016 até agora, a gente continua fazendo esse show de releituras. Né? A gente cada vez tá virando a chavinha para fazer autoral, mas a gente ainda faz. Então, sempre foi do nosso jeito. A gente pegava e com um conceito. Né? O Rodrigo, nosso vocal, sempre falou, cara, vamos fazer das 2 décadas, vamos fazer 60, 70, vamos criar isso. E a gente sabia, vai ser difícil, cara, porque a galera quer ouvir de tudo. A galera não quer ouvir só, tipo, Rolling Stones, Led Zeppelin e The Doors. A galera quer ouvir isso, mas também quer ouvir um System of a Down, quer ouvir um Elvis e quer ouvir um Pearl Jam, entendeu? A galera quer ouvir, no geral, no pub. Então, a gente deu uma forçada na barra de dizer, cara, a gente gosta disso aqui e a gente vai tocar isso aqui. Muito difícil, porque... tinha shows de 3 horas. Nossa! E aí, pra você pegar... E a gente sabia que não adiantava também fazer um repertório todo lado B, num bar, que a galera tava pra curtir e beber, entendeu? E fazer só as sonzeiras que a gente curte. Não, a gente tinha que filtrar e fazer lá. Cara, você jogava um lado A, jogava um lado B aqui. Aí, com o tempo, um autoralzinho aqui. Essa aqui eu vou improvisar mais. E fomos criando um show que não deixava de ser autoral.
É um show da Hurricanes, é um show diferente. Não, eu acho isso muito legal, cara. Então, daí essa escola foi muito foda, porque daí a gente começou a tirar muita coisa do tipo... Pô, começou a tirar os Led Zeppelin, começou a tirar Free, começou a tirar Stones e começou a moldar. E aí tem essa coisa de variar os temas também. Né? Variar e ordem de show. Tipo, a ligação entre as músicas. Então, cara, foi uma escola muito foda. Mas daí, voltando na questão que você perguntou, eu acho que é isso. Tipo, toda essa experiência de bar, de show, entre aspas, conceitual, foi moldando o nosso som. Legal. Entendeu? E aí, quando a gente chegou pra compor, tava tudo ali. Bastava, aí o desafio gigantesco, escrever as músicas. Sim, mas a gente já sabia... Tipo assim, eu sabia o que funcionava no show cover, na hora que a banda quebrava tudo... Eu sabia que isso funcionava no cover. Então, pô, agora eu tenho que fazer uma música minha com aquele impro que eu fazia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem uma música que... É uma coincidência até. Come to the River. Uhum. Tem um impro no meio. Cara, num dia, aleatoriamente, a banda soltou e... Cara, não sei o que deu na minha cabeça. Eu puxei No Quarter do LED. E com a assim, ficou uma coisa psicodélica. A banda entrou... E a gente tocou No Quarter e tal, e rolou pra caralho. E eu comecei a levar isso pros shows. E, sei lá, tem dias que eu não faço, a galera, pô, não fez o LED no meio, tipo... Então, eu peguei coisas também que... Esse foi um exemplo, mas eu peguei umas coisas também que rolou no cover, em algumas impros, algumas jams, e falei, pô, eu vou levar isso pra uma música X nossa. Vamos... Sei lá, tem músicas que tem uma dinâmica baixa, que o Rodrigo mete uma nota lá, vamos tentar fazer um som assim. Então, tipo, a gente usou e usa até hoje todo o repertório de releituras de covers para moldar o nosso também. Só que aí criando as nossas músicas e não sendo cópia, porque são coisas que a gente criou dentro das músicas dos outros. É muito doido isso, sabe? Não, e é praticamente aula de composição, né? Isso. Você vai fazer aula de composição aí, você vai fazer a variação de um tema para você entender que aquele tema, ele pode, né? Você pode levar ele para outro ponto, o Keith Richards fala no filme dele, que inclusive é um filmaço, eu assisto umas 3 vezes por ano porque é muito inspirador, Under the Influence. Ele fala, cara, às vezes eu tô tocando aqui um som que eu gosto, seja que for no piano, e aí eu tô aqui, aí eu mudei essa notinha. Opa, já ficou diferente. Mudei um pouco o ritmo. Opa, criei algo meu. Sim. Não, sabe? O que vem da música erudita, né? A variação de tema que você pega e o cara sai fazendo. Exato, e tem gente que tem essa pira do composição ainda, agora indo pra esse lado, vem do zero. Não vem nada do zero, nada cara. vem do zero. Entendeu? Tudo tá aqui. A roda já foi criada. Exato. Você vai entender que você vai modificar ela a partir do carro que você tem, a cor que você gosta, e é isso. Exatamente. E me fala uma coisa, e lançamentos futuros, o que vocês estão pensando? A gente tá compondo o 3º álbum. Já tá compondo, já tá escrevendo o 3º álbum, a gente já tem umas 4, 5 músicas engatilhadas, assim. Mas existe uma dúvida se tá na hora de lançar, né? De começar a gravar, como é que é. Porque... Cara, ao mesmo tempo... Por isso que eu falei esse negócio do sucesso é muito doido. Ao mesmo tempo que a gente tem já uma galera que conhece a banda, tem lá, sei lá, 15 mil ouvintes no Spotify. Pô, legal pra caralho. Caramba. Acho foda. Mas assim, cara, ainda ninguém conhece a gente. Entendi. Falando em, tipo assim, grande massa... às vezes você fala, pô, conhece? Não sei quem são esses gaúchos aí, sabe? Tipo, ainda não é uma banda conhecida, super conhecida, sabe? Tipo, que a gente vai lotar todos os lugares que a gente... Não, tá longe disso. Então, eu tenho dúvida se a gente tá na hora de lançar um disco ou se a gente tem que divulgar mais esses. Nesse ano de 2025, a gente focou muito em gravar live sessions. Legal. Porque eu pensava assim, vou dar o exemplo de BH. A gente tocou ano passado e... ficou um ano sem tocar. Cara, as pessoas que gostaram do nosso show em BH perderam um ano de evolução de improviso, de músicas novas que entraram. Ninguém viu. Por quê? Porque não estava na internet também. Então, só depende do show. Dando esse exemplo de BH, mas todas as cidades que a gente não consegue voltar, enfim, por N razões. Então, eu falei, cara, vamos tentar gravar mais coisas ao vivo e deixar no YouTube. Para quem curte a banda que não da cidade de São Paulo, que é onde a gente mais toca,
pô, pra ter um material um pouco mais rico ali. Eu e tal. gosto mais do ao vivo, cara. Não tem como. Eu piro, assim, tipo, tem a versão lá gravada foda no estúdio, mas ao vivo. Eu adoro muito, as cara. versões ao vivo, tipo. É aquele momento único. É por do cara fazer aquele bend daquele jeito, ou o vocal chegar naquela nota alta. Às vezes é aquele momento e acabou, entendeu? E até de sonoridade, honestamente, tem coisas que eu gosto mais de live sessions. Por Também. exemplo, pô, tem uns Tiny Desk que são do caralho, velho. Sabe? Porque eu nem assisto a versão do estúdio, eu vou direto do Tiny Desk, sabe? Tipo, porque é aquela coisa viva, crua, real, né? E isso a gente tentou fazer esse ano. Ainda tem coisas pra lançar, mas o foco foi esse, sabe? Não, legal pra caramba. Porque a gente lançou um disco 2023, 2024. Aí a gente tava até com o disco meio encaminhado 2025, mas falou, pô, vamos respirar. E eu ainda acho que tem tempo pra respirar, porque tem muita coisa que a gente não gravou ao vivo. A gente não tem ainda um show, por exemplo, full show ao vivo pra galera assistir. Então tem bastante coisa, mas a gente vai... Tem planos. Já tem planos, a ideia é gravar um disco pro ano que vem. Eu acho que não vai escapar, porque eu já tô com coceira de gravar. Entendi. Isso é foda, né? Aí uns brothers começam a abrir estúdio novo, você fala, caralho, cara. Quero ir lá gravar. Aqui mesmo em BH a gente visitou um estúdio muito foda. Cara, pô, eu falei, já fiquei doido. Vamos compor essas músicas, vamos gravar aí. É um estúdio que experimenta muito, né? Um estúdio que tem muita coisa. E em São Paulo também tem muito estúdio legal, assim, que você fica, pô, dá vontade de gravar só pra eu adoro gravar, cara. Pô, eu amo estar dentro do estúdio. Eu acho que são dois lugares que tem as suas diferenças, mas são maravilhosos, que é palco e estúdio, sabe? Sim. Puta, eu me sinto... E eu acho que o músico, ele tem que passar por esses estágios, assim, né, cara? Eu acho que você tem que, pô, saber mexer no seu instrumento, saber gravar, saber se comportar num estúdio, que isso é muito louco, né? Que não tem uma escola disso, né? Tipo, como é que você tem que chegar no estúdio, o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, chegar no horário, fazer as coisas, sabe? Certinho. Tem aquela coisa do técnico de som, você entender como funciona um PA, como funciona o retorno e tudo mais. Então, assim, é um estudo, cara, que eu falo, é o da voto mesmo, velho. É como se tivesse alguém lançar uma bíblia gigante meio que explicando isso. E hoje em dia, mais ainda... Além de tocar, você tem que saber gravar um vídeo legal. Nossa, pra tudo, se divulgar. marketing. Você tem que manjar o mínimo de marketing, você tem que manjar... E isso também eu tenho uma crítica a isso, que é tipo assim, cara, a gente tá fazendo tanta coisa que às vezes a gente esquece que é o principal, compor, tocar, entendeu? Tipo, criar músicas, lançar essas músicas. E tá com a cabeça... Exato. Ali. Porque, né, pô, antigamente eu sei lá, eu acho que isso tá se perdendo um pouco com tanta coisa que a gente tem que saber fazer, ou aprender a fazer, né? Que a gente esquece de, pô, compor, cara. Sentar ali pra fazer. Ou até ouvir música mesmo, com o ouvido cara, de curtir mesmo. Eu tenho escutado pouca música, cara. Porque a gente tá trabalhando tanto e é isso. Às vezes, ao invés de você estar escutando um som, você tá aprendendo a fazer uma... Pô, eu que gosto de trabalhar com vídeo também, colorir um vídeo, né? Tipo, iluminação, não sei o que. Daqui a pouco você tá indo pra outros lados e fala, pô, cadê o Léo guitarrista, sabe? Tipo... Não, e uma coisa que eu falo muito com a galera, que eu sinto muita falta, assim, é que eu tive isso mais na adolescência ali, né? E juntar uma galera... E ouvir música, ouvir mesmo. Tipo, pô, pegar um vinho, tomar um vinho, só ouvindo música, velho, sabe? Daquele ponto onde, tipo, alguém traz um álbum, te aplica naquela banda. Então, assim, isso eu vi que diminuiu muito. E isso é muito importante, sabe? Aquela apreciação musical mesmo, de chegar e ter essa galera, cara, sabe? E é muito doido, assim, porque muda muito a energia do rolê. Por exemplo, você mandar um riff no WhatsApp pro cara... e você mostrar ele aqui. E o cara tá com o instrumento na mão e fala, não, peraí, eu tenho uma levada aqui que combina aqui, e a música sai. Do que você... Cara, eu já vi vários amigos compondo, tipo, manda um riff, aí o cara, tá, beleza, gravou no clique lá. Aí escreve a bateria em cima. Já tudo... Não, calma, vamos tocar primeiro, vamos fazer a coisa... Então eu sinto muita falta, e isso tem a ver com tudo. Desde a parte que a gente falou do som, do equipamento, da composição, da experiência. A experiência de ir num show. Sabe, a gente vê hoje em dia... Cara, a galera tá preguiçosa pra ir num show. Sim. Por quê? Pô, tem no YouTube. A gente mesmo agora tá falando, pô, adoro a versão ao vivo. Tá aqui muito fácil da gente abrir o YouTube e ver... o show de 74 do Led Zeppelin não sei aonde. Tá ali. Então, tipo, eu acho que... Até entrando... Tô entrando em outro assunto, mas... essas experiências, assim, estão cada vez mais raras, sabe? Da gente... a gente até conversou disso, entrando pra esse lado dessa questão
ir aos shows, assim, Sim. tá uma experiência cara pra caramba também, exato, né, velho? Você exato. vai, a galera sai, é um Uber muito caro. Uber é cara, cerveja é cara, a entrada é cara. Pô, aí você vai em casal, nossa, já vira... Já vira, É assim. foda, cara. Ó, então vamos lá que você tem show hoje ainda. E eu quero entrar no momento, né? Qual que é a minha câmera? Aqui, ó. No momento do podcast que já deu o que falar aqui. Eu quero, cara, que você me conte 2 momentos da sua vida. Um momento muito bom e um momento muito ruim. Então, a gente vai começar com o momento muito bom. Muito bom. Um momento que você falou assim, cara, esse momento marcou minha vida positivamente. Cara, eu vou ser bem simples, então eu vou dar o mesmo momento em momentos diferentes, que foi um momento muito bom quando a gente lançou o primeiro álbum e falou, pô, aconteceu, tá, consegui. E o momento ruim também que eu já falei anteriormente, da indecisão e das incertezas de saber se a gente vai conseguir compor, escrever um disco. Acho que esses foram 2 momentos que realmente eu me vi, porra, cara, será... Né, um momento ruim, será que a gente vai conseguir fazer? E um momento bom, conseguimos fazer. Então, eu acho que o marco do primeiro álbum e as coisas que aconteceram ao redor, aí tanto positivas quanto negativas, mais positivas até, mas o marco do primeiro álbum, assim, foi uma coisa que, tipo, tanto deu tristezas quanto alegrias, mais alegrias, ainda bem, mas eu acho que é isso, primeiro álbum. E reservei um momento, assim, pra gente finalizar, na verdade são 2 momentos. Boa. Um é que eu quero que você mostre a guitarra, que Boa. aí mas a gente falou pouco de equipamento, né? Isso, por um lado, é bom, porque tá tanto equipamento... Não, mas você vai vir no Guitar Hit ainda. A gente vai Tá. fazer um programa só com Guitar Hit, com um modelo novo. Sim. Isso vai rolar. Mas é bom. Eu acho que a galera também tá falando muito de equipamento e são assuntos que é bom a gente abordar, além do pedal, da guitarra, não sei o que. Não, mas eu quero que você venha numa situação com o tempo pra gente testar. A gente vai Boa. ligar os pedais, a gente Boa. vai testar pra gente Boa. chegar num ponto. Boa. Mas, agora, pra finalizar, eu queria que você falasse uma dica que hoje você, depois de toda essa experiência, dessa estrada que você passou, que tá passando, todo desse sentimento que você já teve, gravando um álbum, lançando um álbum, dessas dúvidas, porque eu acho que o grande, também, o que puxa a gente pra baixo um pouco é a dúvida, Sim. né? E eu queria que você falasse isso para quem hoje está começando ou para quem está nesse momento, que está com uma banda engatilhada e fala, pô, não estou na dúvida. Queria que você falasse para essa pessoa hoje, sua câmera. Eu olhei pouco para ela. Cara, a dúvida existe para todo mundo. Desde o cara mais que a gente admira lá, da mina mais fodona que toca pra caralho, de todo mundo, essa dúvida ela existe. Eu já li, já vi vídeos, enfim, isso é uma coisa muito comum, né? Ela existe, ela tá ali, essa incerteza, essa insegurança. Pô, quantos músicos incríveis que são muito inseguros, né? Então, eu acho que não tem fórmula para isso. É fazer, tentar fazer e correr atrás, sabe? Eu acho que não tem como dizer, vai ser fácil. Não vai ser difícil, vai ser uma merda, você vai se fuder. E faz parte do processo, né? Você passar por isso e aí eu acho que passando por isso você vai entendendo qual que é o seu rolê, qual que é o seu caminho, né? Eu não é muito cedo ainda para dizer, né? Eu tenho, apesar de tocar já há muitos anos, eu não sei se eu sou a pessoa certa para falar sobre isso, mas o que, na minha experiência que eu tive como músico, é isso, cara. Todas as vezes que eu fiquei na dúvida e pensei, não vai dar certo, eu dei mais uma tentadinha e deu. Deu. Né? Na realidade pequenininha, né? Não sou nenhum exemplo de tipo caralho, mas assim, eu queria gravar meu disquinho, puta, não vai sair. Saiu. Legal. Não sei o que, tenta, sabe? E eu acho que o que dá pra dizer é isso, não vai ser fácil, sabe? O Tim Maia falava, ser músico é ótimo pra quem gosta de sofrer. Tipo assim, seja músico, você vai estudar pra caralho, você vai se fuder pra caralho, mas é isso, velho. O rolê é esse. Tipo assim, a gente precisa entender que vai ser difícil, que vai demorar. E isso também, vai demorar. Não é de um dia pro outro. Demora muito, são muitos anos tocando, muitos anos estudando, muitos anos experimentando, até, né, as coisas funcionarem. E é isso. Agradecer você. Primeiro vamos mostrar a guitarra. Vamos. Cadê ela? Tá aí? Você consegue? Consigo.
Como é que é melhor pra mostrar aqui? Botar aqui na mesa? Pode ser, que aí a gente já mostra. Olha aí, você consegue pegar o copo aqui. Ô, a gente falou muito, será? Ah, só um pouquinho. Aí, deixa eu ver. Deu 1h30. 1h30? Meu Deus. Se deixar... Vai embora. Deixa eu ajudar aqui. Tanto que eu até tava sinalizando aqui, ó. Ah, é? Ó. Paulinha tava Pô, tô avisando com pra fome. gente. Não, eu tô preocupada com o seu horário. Não, tá de boa. Então, Aí, ó. tá aqui a bichinha. Vamos lá, acho que qual que é a melhor? Essa aqui, olha se dá pra ver aí, Paulinha. Aí, ó. Dá pra ver? Quebrou o Tony. Quebrou. Cara, essa Volume. guitarra... Então, ela... Deixa eu falar no microfone aqui, peraí. Aí, olha se dá. Essa aqui é uma guitarra brasileira. Uhum. Ela chama... A marca chama Dunamis. Uma guitarra feita lá em São Paulo. Que quando eu conheci o trampo dos caras, eu me apaixonei na hora, assim. Por quê? Porque eles replicam as guitarras dos anos 50 e dos anos 60. Que é basicamente o que eu amo, né? Então, ela já vem, assim, com essa carinha... Passou muita perrengue. coisa. Obviamente, daí tem isso aqui fui eu, né? Foi acontecendo... Foi tendo a história dela comigo também, mas eles fazem um trabalho de envelhecimento muito bom. Nossa, é muito legal. Essa guitarra parece que... Todo mundo que vai no show fala, que ano que é? 2019. Como assim? Caramba, 2019? Ela parece uma guitarra velha mesmo, assim. E Nossa, eu já muito peguei legal. inúmeras guitarras antigas, assim, inclusive uma exatamente igual a ela, de 1961, toquei, e, cara, é muito próximo à sensação. O shape, né? Então, tipo, tem... Aí vamos pro lado mais técnico, tipo, o tamanho do nut, o perfil do braço, né? Todas as... E ela é leve? Deixa eu ver. Muito leve. Caramba! Ela tem 2,5 kg. Nossa, põe na central aqui. Nossa, muito leve. Ela é muito leve. Muito legal, cara. O nut dela é estreitinho, então, assim... Sim. Muito foda, cara. Muito E eu leve. me apaixonei, assim. Aí... Mogno e jacarandá, né? E isso é também uma vantagem. A gente está no Brasil, temos madeiras ótimas e... Nossa, muito bem feita, não custando o olho da cara. Se for fazer uma guitarra com essa madeira lá fora, né? Fica... Sim, muito caro. E até porque elas você consegue só de demolição, né? Agora, né? Exato. O mogno brasileiro, jacarandá brasileira, ele é só demolição mesmo. Não, sensacional, cara. E me fala uma coisa que eu... Acho que eu falei muito perto do microfone aqui. Acho que vai estourar um pouquinho. Mas, P90. P90, cara. Eu tive uma guitarra com P90 em 2011. Por acaso, assim, não foi uma escolha. Peraí. Aí. Por acaso, não foi uma escolha. Eu comprei, gostei da guitarra e me apaixonei pelo P90. Anos depois, eu conheci a Dunamis, eu já tinha era uma SG também, uma SG branquinha com 2 P90s. Eu conheci a Dunamis e eles gostavam muito de P90 também, principalmente porque eles faziam os modelos tipo a Gold Top 54. Ah, você mostrou ela ontem. Uma 54 que eu toquei, assim, pirei, e essa Júnior com P90, e eu pirei, assim, e acabei comprando, adquirindo essa. Depois eu virei parceiro deles, a gente trabalha juntos hoje, né? Legal pra caramba. Mas eu comprei. Aí quando a galera fala, até eu falei, cara, eu sou fã mesmo, eu comprei guitarra comprei. dos caras. Tipo, não é jabá, não é nada. Entendi. Tipo, eu realmente gosto das guitarras dos caras. Eu já peguei inúmeras antigas, como eu te falei, e a sensação é muito, muito próxima. Os captadores são feitos no Brasil, em São Paulo também, que eu tô com o boné deles, inclusive. Porque eu adoro esse boné aí, aqui, cara. Eu gosto mesmo, não é grana, não é nada, até porque isso a gente... realmente não é por isso. Mas assim, eu gosto do trampo dos caras e fico muito feliz que é daqui, sabe? Tipo, fico feliz pra caralho. E o trampo bem feito. O trampo bem feito. E quando você vai pra... Tipo assim, mostra essas guitarras pra quem curte, conhece as guitarras mais de época, assim, todo mundo fica impressionado. Não, eu mesmo. fiquei impressionado. Todo mundo pergunta, Bati que ano o olho. que ano que é? Acho que a primeira vez que eu troquei ideia com você foi rapidinho, até te perguntei dela. Sim, a primeira vez eu falei, total. pô, guitarra foda. E aí foi muito interessante que eu peguei essa guitarra. Eu não vou contar toda a história porque... mas ela passou várias... Segura um pouco que a gente vai ter outro podcast. Ela passou várias vezes na minha mão e até o dia que eu falei, não, ela é minha e peguei ela. Mas eu nunca tive uma guitarra com um captador só. Quando eu peguei ela, passou um novo estudo de adaptação.
E hoje, cara, eu tenho uma outra SG com 2 picapes. Eu não uso outro picape de tanto que eu me acostumei. E tanto é que quebrou o Tony, que eu ficava fechando, abrindo, né? Às vezes uma brutalidadezinha aqui, outra ali. Mas assim, cara, eu me apaixonei por essa guitarra. Eu peguei uma outra SG Standard, muito legal da Dunamis também, uma branquinha linda. Só que, cara, essa guitarra encaixa... Sabe quando ela veste, assim? Sim, sei. E aí eu volto lá no meu tio, que ela encaixa na costela aqui. Sim, aquela que te abraça. Pô, ela me abraça e, assim, é a minha guitarra, sabe? Tipo, é a minha guitarra e meu som tá aqui, o meu fraseado flui com ela. Sim. E incrível. E muito bom que é uma guitarra feita no Brasil, captadores feitos no Brasil. Madeiras brasileiras. Captador eu não falei, mas é o Fuller Tone, que é feito lá em São Paulo, do Edu. Um cara que ele pegou as guitarras de época e estudou. Pegou os captadores legal, de época. Lá em São Paulo tem um cara que ele faleceu, chama Marcos Rampazzo. E ele tinha, tipo, Les Paul 58, ele tinha uma... Eu não lembro qual P90 que ele tinha, mas ele teve as guitarras de época, as Santo Grau, assim. Uhum. E aí ele pegou os picapes, estudou bonitinho. Nossa, os caras da Dunamis estudaram as guitarras. Então, tipo, cara, eles sabem o que estão fazendo. Muito foda. Muito legal. E, ó, cadê minha câmera? No próxima vez que você vier, a gente vai fazer o Guitar Hit lá em cima, testando os pedais, você traz, que a gente tem um estúdio aqui em cima, a gente vai testar e fazer. Mas, velho, obrigado. Muito obrigado. Papo foda. Porra. Foda. A gente ia fazer rapidinho, 40 minutos, mas... Era pra ser 40 minutos, meu Deus. Não, a gente eu falo muito. Não, porque a questão é porque eu preocupo, porque hoje ele tem show ainda. Deixa eu ver que horas são. Tá de... Nossa. Mas é isso. Eu tava falando. Não, Paulinha não, mas tá de boa, tá de boa. Dá pra tomar um banho e partir. Então, ó, mais uma vez, querido, muito obrigado, tá? Ó, manda aí, faz o merchan, tá? Agradece os fãs aí, o microfone é seu agora aí. Só agradecer, então, todos vocês aqui, galera que acompanha também. As redes sociais aí pra galera. O meu Instagram é leomaierf, F mudo no final. Da minha banda é hurricanes.band. E é isso. Vamos se conhecer, manda lá. Vamos trocar ideia, eu gosto. É isso. Tá bom? Ó, vou deixar toda a rede social lá. E mais uma vez, né, mandar os recadinhos da paróquia, né, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, dar o like, né, 1000 vezes lá. E até no começo, né, fala pra dar o like, então dá o like aí, compartilha com todo mundo pra gente continuar trazendo conteúdo. Eu dei uma sumida porque foram muitas viagens, uma atrás da outra, e é o primeiro podcast que eu faço depois de voltar aos Estados Unidos. Eu só quero agradecer muito ao pessoal da Gibson, que me recepcionou lá maravilhosamente. Eu fui dar uma entrevista lá que vai ao ar depois no canal da Gibson. Eu juro que eu quase chorei, porque foi a realização tá chique, do som. Cara, foi algo que, assim, eu parei uma hora e olhei, assim, o tanto de guitarra e o slogan, e eu, cara, emocionei, porque foi um sonho realizado. Agradecer o Alan Wallace, sem ele não seria possível. Agradecer também a Larissa Livei, que a gente foi junto nessa empreitada aí, e foi muito legal. E agradecer a todos vocês, porque sem todo mundo que me apoiou, todo mundo que me ajudou, isso não teria acontecido. E tamo junto demais, e depois vou trazer mais novidades, que é isso. Valeu, galera! Tamo junto! Os caras mandaram aqui, tá vivo?